A história começou com os olhos de uma mulher fixos no garoto, com um olhar suave, porém intenso, sussurrando: Harutoko, apaixone-se por mim, enviando um choque pelo ar silencioso. O garoto, Akihara Yerudo, ficou ali, um estudante do ensino médio comum e impopular, seu rosto corando de surpresa. A vida não passava de dias tranquilos e solitários devido ao trabalho de seu pai. Até aquele momento, quando ela se aproximou, encurtando a distância, e mudou tudo. Com uma voz calma e gentil, ela falou, dizendo que estar com Yerudo-Kwan trazia uma sensação de conforto. Sua expressão era suave, mas cheia de significado. Os olhos dele se arregalaram. Ao ouvir que nenhum garoto a fizera sentir-se assim antes, chamando-o de único, ela se inclinou ainda mais, seu olhar firme, enquanto pensamentos giravam sobre ser o único por quem ela demonstrava afeto. E ele se perguntava se uma cena como em mangás ou dramas poderia realmente acontecer. O ar entre eles estava carregado de emoções não ditas. Em um ímpeto de calor e confusão, o momento parecia real e inevitável, seus pensamentos girando com a percepção de que isso estava acontecendo agora. Os braços dela o envolveram gentilmente, sua expressão calma e contente, enquanto o rosto dele ficava vermelho e zonzo com a proximidade. Pensamentos ecoavam. Como chegamos a isso novamente? Dias atrás, a sala de aula zumbia com conversas discretas, enquanto, em uma carteira no canto, Yerudo terminava o almoço com um olhar calmo, pensando em como a tarde trazia uma sensação de preguiça. 8 meses haviam passado desde que entrou no ensino médio. Cada dia era vivido de maneira comum, sem momentos marcantes ou habilidades especiais para destacar. Ele ficou pensativo, com a mão apoiada no rosto, sem saber que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Um colega amigável acenou e perguntou a Akihara sobre os planos para o fim de semana, com um tom alegre e convidativo. Embora não fosse popular com todos, amigos ainda faziam parte da vida cotidiana. Apenas uma pessoa comum entre os colegas. A oferta era tentadora, algo incrível recentemente descoberto e perfeito para outros garotos impopulares. No entanto, a resposta foi uma recusa rápida, recebida com protestos brincalhões. Então, uma voz repentina chamou com firmeza, fazendo Yerudo virar a cabeça surpreso, pegando tanto ele quanto seu amigo desprevenidos. 2 garotas caminhavam juntas, uma com um sorriso brilhante e a outra ajustando os óculos, mencionando a necessidade repentina de ir para outra sala para a próxima aula. A presença dela chamou a atenção de Akihara, que as reconheceu como Kiho e Yukio Yukino. Entre elas estava Sasaki Kyujo, sua amiga de infância, e a garota que o rejeitara 6 meses antes. No entanto, vê-la agora trouxe uma memória repentina de algo incrível que garotos impopulares gostariam de tentar. Um pensamento que curvou seus lábios em um pequeno sorriso. Sob a quente lembrança do último ano do ensino fundamental, o rosto alegre de Kyujo se iluminou com a promessa de tentar entrar na mesma escola juntos, oferecendo ajuda nos estudos. Esta promessa tornou-se a força motriz para entrar na escola dela, determinado a acompanhar uma aluna modelo como ela. Após estudos intensos, o sucesso veio com aceitação na mesma classe, trazendo uma felicidade genuína. Dias cheios de momentos compartilhados, assistindo filmes em cinemas silenciosos, sentando-se próximos em cafés e conversando com facilidade, pareciam indicar que os sentimentos eram mútuos, um vínculo fortalecido pelo tempo e esforço. Sob a luz suave de uma lembrança da sala de aula, o 6º mês do primeiro ano trouxe uma confissão sincera a Kyujo, seus olhos quentes se tornando gentis ao dizer que não via Yerudo dessa forma. As palavras carregavam uma dor e o peso do mal-entendido se aprofundava. O pensamento de estar errado o tempo todo permaneceu pesadamente. O coração partido levou a dias de silêncio, a distância entre eles ficando desconfortável e fria. No entanto, não querendo que o vínculo desaparecesse completamente, a escolha foi feita para se aproximar novamente, desta vez por meio da amiga de Kyujo, Yukino, cujo olhar tranquilo por trás dos óculos carregava uma presença calma e convidativa. Na sala de aula, Kyujo falava com energia brilhante, enquanto Yukino sorria suavemente ao seu lado, ambas inclinando-se para a carteira de Yerudo enquanto a conversa fluía, falando cuidadosamente sobre algo na sala. O clima parecia leve. Graças a isso,
o relacionamento voltou ao que era antes. Gerudo caminhava pelo corredor, tentando se lembrar do sentimento de ser rejeitado, o que poderia ser um milagre ter uma namorada após ser rejeitado pela garota mais próxima dele. No entanto, por mais que pensasse, Kyujo realmente era fofa, seu sorriso quente e brilhante em sua memória. Ao passar pela porta, uma figura chamou a atenção. Yukino, parada silenciosamente sob a luz do sol. Seu longo cabelo escuro e expressão calma exalavam uma presença graciosa e composta que atraía seu olhar. Os olhos de Gerudo voltaram para a porta, onde uma garota estava banhada pela luz do exterior. Sua presença imediatamente atraía atenção. Seus olhos encontraram os dele, uma esparca de reconhecimento brilhando enquanto seus passos a levavam mais próxima, a fita em seu cabelo balançando suavemente. O nome surgiu em um instante: Makoto Rei. Sua expressão calma, porém inabalável, como se essa entrada carregasse um peso que não podia ser ignorado. Pensamentos comparavam sua beleza à de qualquer outra na escola. Ainda assim, era claro que ela merecia o título de número 1. Cabelos longos emolduravam um rosto elegante e distante, como se ela exalasse um ar frio ao seu redor. Conhecida não apenas como a melhor aluna da série, mas também como a beleza invencível. Todas a chamavam de deusa do gelo. Desde aqueles que a respeitavam e a admiravam, até os que agiam com frieza e indiferença. O título de deusa do gelo a seguia por toda parte, embora para alguns fosse recebido com risadas. Não importava a opinião, ela permanecia uma entidade inalcançável. Em meio a esses pensamentos, um abraço inesperado veio do lado, e a proximidade repentina fez Gerudo virar a cabeça, encontrando o olhar brilhante de CJ enquanto ela perguntava o que havia chamado sua atenção. Kiricho se aproximou demais, provocando uma reação envergonhada enquanto o olhar de Gerudo se dirigia a Makoto. As palavras saíram tropeçando, admitindo que o foco estava em Makoto, que acabara de voltar da enfermaria. Um pensamento rápido passou, questionando se Kirijo sabia que eles iriam para uma sala diferente na próxima aula. O leve inclinar de cabeça dela, confusa, só a fez parecer ainda mais adorável naquele momento. Yukino se ofereceu para passar a mensagem, levando Gerudo a se levantar enquanto a ideia de falar com a deusa do gelo arrancava gritos de apoio e desejos de boa sorte de CJ e Yukino. Ao se aproximar de Makoto, ele hesitou, perguntando-se se ela era realmente tão assustadora enquanto o olhar calmo dela se fixava nele com uma curiosidade silenciosa. Makoto estava sentada com uma postura impecável, a mão descansando levemente contra o queixo, o ar ao seu redor carregando um aviso silencioso que mantinha os outros à distância. Mesmo sentada, ela parecia uma obra-prima, sua beleza quase perfeita demais, dificultando a aproximação. Pelo que parecia, ninguém estava disposto a passar a mensagem, deixando-a intocada em seu espaço silencioso e dominante. Com uma respiração firme, a decisão foi tomada. Não havia escolha a não ser dar um passo à frente. Os olhos de Makoto se ergueram em direção ao movimento, sua presença tão composta quanto sempre, embora o ar entre eles parecesse pesado. Evitando a tentação de desviar o olhar, ele continuou a abordagem, apesar dela parecer ignorá-lo. Parado próximo, um pedido educado quebrou o silêncio, perguntando se poderia ter um momento para conversar. No entanto, ela permaneceu em silêncio, e chamar seu nome suavemente não trouxe resposta. O silêncio se estendia, pesado no ar. A voz dele se elevou, dirigindo-se a ela plenamente e chamando seu nome. Finalmente, o olhar dela se ergueu. Olhos afiados, porém calmos, fixando-se adiante com uma expressão que carregava mistério e uma força silenciosa, como se estivesse avaliando o peso do momento diante dela. Os olhos de Gerudo se arregalaram, um leve rubor surgindo enquanto a presença da deusa da escola se tornava clara, o pensamento se fixando no alvoroço em torno da beleza número 1. No entanto, em meio àquela admiração silenciosa, a imagem de um sorriso brilhante e alegre surgiu em sua mente, a presença calorosa e vibrante de CJ brilhando mais forte. O pensamento persistiu, uma preferência inclinando-se para aquele charme vibrante. Mesmo que isso não importasse ali, Gerudo ficou rígido, forçando uma pergunta sobre o que ela estava lendo. As palavras tremiam de nervosismo. Pensamentos giravam, percebendo que a conversa havia derivado para algo comum,
um sinal de quão tenso o momento parecia. O olhar de Makoto permaneceu calmo e distante, enquanto uma única palavra saiu de seus lábios. Livro. Seu tom frio e definitivo, deixando o ar pesado com o silêncio. Hiruto olhou para a capa, o pensamento se fixando no motivo por que ela era chamada de Deusa do Gelo. Os dedos roçaram o livro, a curiosidade surgindo até que as palavras repentinas dele o pegaram desprevenido, chamando o título de interessante, Viúva Negra. Seus olhos se arregalaram, a atenção se transformando em surpresa enquanto o olhar dela encontrava o dele pela primeira vez com um toque de intriga. Os olhos calmos de Makoto não mostravam empolgação quando ela admitiu que o livro não era nada interessante. As palavras de Hiruto adivinharam se a história fazia alguém dormir, ganhando uma breve confirmação, enquanto CJ observava silenciosamente do lado. A pergunta veio sobre por que ela lia, apesar de ser entediante, e a resposta foi simples: foi comprado, então seria um desperdício não lê-lo. Hiruto pausou em pensamento, então recuou com um pequeno sorriso. Makoto olhou brevemente antes de dizer calmamente para ele esperar, suas mãos ainda na mesa enquanto ela movia algo para o lado, segurando um livro enquanto falava por seu amor às histórias de mistério e mencionava um que lera recentemente e achava muito interessante. Hiruto ofereceu para emprestar o livro, suas palavras recebidas com um momento de silêncio enquanto Makoto o encarava. Ela achou peculiar, notando que era a primeira vez naquele dia que falava com alguém e recebia um livro. Um riso suave escapou dos seus lábios. Sua expressão suavizou, os olhos gentis enquanto aceitava, dizendo baixinho, obrigada. O coração de Hiruto saltou com a rara visão de um sorriso divino. A beleza da deusa do gelo o deixou sem fôlego. No entanto, em um instante, os olhos dela se afiaram em um olhar penetrante, chamando seu nome com precisão calma. A mudança na expressão carregava um peso que silenciava o ar ao redor. A expressão de Makoto se tornou firme, enquanto ela dizia a ele para voltar para o seu lugar se não havia mais assuntos. Seu tom era tão frio quanto seu título sugeria. Hiruto rapidamente passou a mensagem sobre a próxima aula na sala de audiovisual, deixando claro que não se tratava de romances. Um breve silêncio se seguiu, antes que o olhar dela suavizasse o bastante para oferecer um agradecimento quieto. Então, ela caiu em silêncio novamente. Hiruto se afastou com um rápido "tá bom", então, tentando manter a calma. No entanto, a onda de nervosismo bateu forte após responder tão diretamente. Do outro lado da sala, Makoto estava sentada em uma compostura silenciosa, sua beleza impressionante como de uma modelo ou atriz, tornando a ideia de emprestar um livro para alguém como ela quase irreal. Uma faísca de excitação surgiu com a ideia de entrar em um período popular dançando na mente, embora afastada com o brincalhão, só brincadeira. O momento ainda carregava uma emoção silenciosa. Ao voltar, Kyojo e Yukino o receberam com uma curiosidade brilhante, ansiosas para saber o resultado, seus olhos brilhando de antecipação. Hiruto olhou para trás ligeiramente, admitindo que ela era definitivamente algo especial, o momento ainda vívido em seus pensamentos. Um leve sorriso curvou seus lábios, enquanto seu olhar suavizava. A imagem da deusa de gelo, quieta, porém avassaladora, permanecia. Tudo bem de muitas maneiras. O olhar calmo de Makoto carregava uma beleza distante, fria porém impecável, como uma deusa de gelo muito além do alcance de uma pessoa comum. Sua presença parecia uma entidade intocável, deslumbrante como uma deusa e igualmente distante. No silêncio que se seguiu, o pensamento se fixou de que em alguns meses as turmas mudariam e o caminho com Makoto não se cruzaria mais. Naquele momento, parecia certo que tudo terminaria assim. O pequeno apartamento estava quieto, um lugar inalterado desde antes da transferência do pai. Ao entrar pela porta com o leve murmúrio de "cheguei", o espaço vazio respondia apenas com um sinal familiar de que ele estava fora a trabalho, deixando o hábito de cumprimentos ainda pairando no ar. Um riso silencioso escapou enquanto notou que viver sozinho significava que ninguém responderia de qualquer forma. Até que uma voz inesperada respondeu: "Bem-vindo ao lar." A porta se abriu para revelar uma figura parada ali, deixando uma expressão atônita congelada no lugar. O choque acendeu instantaneamente, a mente acelerando com descrença diante da visão súbita e impossível. A voz de Makoto falou o nome Akahara Kuan, seu olhar firme enquanto ela estava na sala. A visão súbita deixou rígido na porta, a descrença escrita no seu rosto. Com um passo gracioso, ela questionou a postura congelada, comparando-a como ver um fantasma.
sua presença preenchendo o espaço com uma certeza silenciosa. A voz de Eruto tremia do choque ao ver Makoto, seu olhar composto e inabalável enquanto ela estava diante dele. A pergunta surgiu se ele havia entrado no quarto errado, a confusão clara em sua expressão. No entanto, com certeza calma, ela afirmou que não havia erro. A placa na porta indicando o quarto 301, lar de Akahara Eruto, tornava o encontro ainda mais desconcertante. As bochechas de Makoto coraram enquanto ela disse que a partir de agora, aquele quarto também seria o seu lar. Sua voz calma, mas firme, deixou Eruto parado, congelado, os olhos arregalados com as palavras repentinas. Eruto panicou com a ideia de ter que se mudar, mas Makoto disse que não mandou ele se mudar, confirmando que agora ela morava ali. Com um leve rubor, ela explicou que não havia outra escolha e que ela tinha que viver junto com Eruto. A porta se abriu rapidamente enquanto Makoto observava, calmamente, seus olhos firmes. Eruto congelou, pensando que era uma pegadinha, procurando pela câmera o culpado escondido. O pensamento surgiu de que isso não era como pegar um gato perdido na rua e viver juntos assim. Makoto perguntou o que ele estava fazendo enquanto a sua mão escorregava e ele murmurou, nada, o rosto vermelho de confusão. Eruto caiu para trás com um baque, enquanto livros se espalhavam. Percebendo, isso foi onde esses livros foram guardados? Makoto pegou um e perguntou que livro era aquele. O rosto de Eruto ficou vermelho e ele gaguejou, pedindo desculpas e prometendo arrumar tudo imediatamente. Seus olhos se arregalaram, percebendo que Makoto estava perto, mas importante, perto o suficiente para vê-la claramente. Makoto a afegou, seu rosto ficando vermelho enquanto o momento congelou entre eles. O rosto de Makoto ficou vermelho quando ele o chamou de pior, exigindo saber para onde estava olhando e dizendo que isso era horrível, perguntando se foi de propósito, reagindo como um gato furioso. O rosto de Eruto ficou vermelho enquanto ele pedia desculpas, jurando que não foi intencional. Era a primeira vez que via Makoto mostrar tanta emoção, enquanto ela pensava que isso era o pior e questionava por que uma garota que odeia homens tinha que viver com um garoto como ele. Frustração misturada com confusão, questionando por que ela concordou se era realmente contra a ideia. As palavras pressionaram mais, dizendo, agora que foi visto não havia o que fazer. Mas se era tão contra, por que veio para cá afinal? Makoto hesitou um leve momento, sua expressão composta vacilando por um momento. Os olhos de Makoto se arregalaram, enquanto sua voz tremia, oferecendo um pedido de desculpas hesitante. Eruto olhou surpreso, pego desprevenido pela mudança repentina no tom e na expressão. Suas bochechas coraram enquanto ela pedia para ser poupada, admitindo que não tinha outro lugar para ir. Makoto ficou em pé com um olhar tímido, pedindo para não ser expulsa enquanto uma sensação pesada de culpa se instalava, como se uma brincadeira terrível tivesse sido feita. Pensamentos giravam, imaginando se ela havia sido expulsa de casa, lembrando de rumores de que ela era filha de uma empresa famosa. Mais importante, surgiam perguntas sobre por que ela tinha que viver em um apartamento tão simples. A situação ficava mais intrigante a cada momento. Makoto calmamente levantou as chaves, dizendo que se são as chaves, estão aqui, enquanto Eruto panicou perguntando como ela conseguiu as chaves e se as portas haviam sido deixadas deslinkadas. Ela explicou que foram dadas por uma pessoa chamada Akahara Aman. O pequeno chaveiro de gato balançava levemente, enquanto seus olhos se arregalaram ao ouvir que era de Aman. Eruto pensou em uma prima chamada Aman Nissan, uma estudante universitária que era como família e morava ali até recentemente. Agora nos Estados Unidos estudando no exterior, a lembrança fez chamá-la de mulher de espírito livre danada. Eruto avançou dizendo que se dane, e que não importava que horas era na América, decidindo ligar agora, pensando que as chaves da casa eram muito importantes e que ela precisava se explicar. O telefone tocou até que uma voz respondeu. Alô, aqui é Aman Akahara. E Eruto respondeu. Aqui é Eruto. Akahara Eruto. Aman cumprimentou com uma voz animada, dizendo que fazia tempo e perguntando como estava Eruto, enquanto ele disse firmemente que havia algo importante a perguntar. Por que dar as chaves da casa para uma colega de classe? Ela respondeu calmamente, dizendo que já era a hora de receber essa ligação. A Main disse que as chaves foram entregues antes de ela ir para o exterior e que informou Makoto Ryan por telefone que ela poderia morar naquela casa, enquanto Eruto ouvia com um olhar atônito e risadas ecoavam pela chamada. Eruto disse que a Main Nissan era muito despreocupada e difícil de entender, e ela respondeu que não havia o que fazer, pois Makoto Ryan não podia mais ficar em sua antiga casa. A Main Nissan explicou que as circunstâncias familiares dela eram difíceis e a casa era inabitável, então era por isso que precisava protegê-la, já que ela é uma prima de segundo grau.
Eruto reagiu em choque, perguntando se Makoto-san era realmente uma prima de segundo grau, enquanto ela adicionava que a garota não confia em ninguém, e perguntou se ele já a havia ameaçado. A Maine-san pediu para que ele fosse gentil com ela e a deixasse ficar por um tempo. Enquanto Eruto se perguntava sobre uma garota do ensino médio ser expulsa de sua própria casa, sentindo que era uma conversa completamente diferente considerando a situação dela. Sentir-se ameaçado em todas as direções era compreensível. Eruto segurou a cabeça, pensando que isso era simplesmente ridículo. Tantas coisas para retrucar, provavelmente 30 ou mais. O pensamento persistia de que ela nem mesmo podia pegar suas coisas antigas, quando a ligação terminou com uma pressa repentina. Eruto ficou tenso, pensando que estudar no exterior é difícil. Mas, meu Deus, como ela pode ser tão irresponsável? Ligou para o pai, mas ele não atendeu. O pensamento pressionava que não havia escolha senão viver com Makoto-san. Um espirro repentino escapou antes de ele se virar com curiosidade. Makoto corou, cobrindo a boca surpresa. Eruto correu até ela, dizendo: "Por enquanto, vista um blazer", percebendo que esqueceu de ligar o aquecedor e prometendo ligá-lo em breve. Makoto virou-se, corando e insistindo que não precisava, recusando com as palavras de não querer ficar em dívida. Eruto insistiu que ela pegaria um resfriado. O pensamento passou por sua mente sobre o que havia de errado com essa criatura pouco amigável, imaginando uma pose ameaçadora como um tamanduá. Eruto pensou que ela age como um gato de rua desconfiado que foi levado para um novo lar, perguntando-se por que ela era tão relutante em usar quando era apenas um casaco. Uma voz lembrou que a garota não confia em ninguém e pediu para ser gentil com ela. Makoto ficou parada silenciosamente enquanto o pensamento se repetia. Ela é um gato de rua. Terminando com um suspiro e as palavras: "Você não precisa pensar demais nisso." Eruto disse: "Esta é a minha casa", sentindo-se mal por deixar alguém com frio e tremendo. Mas Makoto respondeu que não se importava, dizendo: "Não está frio mesmo", fazendo dizer: "Não seja estúpida, parece pior a cada minuto, quer morrer congelada?" Eruto empurrou o casaco em direção a ela, dizendo: "Apenas vista", e até ofereceu ficar em dívida se ela o fizesse, perguntando se ela preferia um cobertor. Mas a resposta suave dela foi nenhum dos dois, fazendo-o pausar antes que ela desse um passo à frente, os braços envolvendo-o em um aperto repentino. Eruto abriu a geladeira com um clique suave, olhando para dentro antes de perguntar sobre chocolate quente, leite quente com mel ou café se ela não gostasse de leite. Makoto, embrulhado num cobertor, sentou-se com um leve rubor, dizendo que não havia planos de receber tanto de Eruto. Eruto sabia que Makoto diria isso, mas ninguém poderia ignorar se a pessoa à frente parecia tão fria. Então uma ideia surgiu, mas a dúvida permaneceu, pensando que, não importa o que fosse feito, seria negado. Insistindo em tentar entendê-la, Eruto sorriu dizendo que estar com frio fazia uma bebida soar bem, e com uma convidada era óbvio preparar uma, então perguntou qual ela queria. Mas Makoto escolheu silenciosamente leite quente com mel, fazendo Eruto sentir que a entendeu. Parecia que a deusa de gelo não gostava de receber bondade de ninguém. Enquanto preparava a bebida, pensou em preparar um banho também. Logo estava pronto. 2 canecas quentes foram colocadas na mesa. Makoto segurou uma, balançando-a suavemente antes de tomar um gole. Makoto tomou um gole da caneca, suas bochechas quentes e olhos gentis. Eruto observava, pensando que ela só bebe leite aqui, mas ela é linda, sentindo uma pulsação silenciosa dentro de si. Makoto disse que estar realmente com frio faz a bebida ter gosto bom. Enquanto Eruto pensava que talvez o frio tivesse suavizado seu comportamento, e disse a ela que um banho quente estava preparado, sugerindo que o tomasse após terminar a bebida. Eruto se levantou dizendo que, para se aquecer do frio, um banho quente era necessário. E Makoto também pensou nisso, dando um sim silencioso, fazendo ele sentir que estava pegando o jeito. Makoto, segurando sua caneca, seus olhos arredalaram levemente, enquanto perguntou o que havia de errado, enquanto Eruto olhava surpreso. Admitiu não ter uma troca de roupas, processando a súbita percepção, então notou que ela não usava nada além do uniforme escolar e não parecia carregar nada. Eruto parecia sério, pensando como era terrível para uma garota do ensino médio estar sozinha lá fora em uma noite de inverno. Ele rapidamente se virou e disse que emprestaria suas roupas, pedindo para ela esperar ali, enquanto ela ficava parada, quieta em seu uniforme, o ar ao seu redor calmo. Ele entregou as roupas dizendo que só havia as suas e as antigas de seu pai, então por favor aguentasse por enquanto. Ela olhou para baixo e disse suavemente: "Obrigado." Dentro perguntou: "É seu?" Segurando a camisa gentilmente. Ele respondeu: "Sim, é minha." Ele sorriu e disse que está devidamente lavada, então não se preocupe, chamando-se de uma pessoa bastante precisa, afinal. Ela olhou para ele e disse que, para um garoto do ensino médio vivendo sozinho, bem organizado, então adicionou: "Obrigado."
sua voz quieta enquanto ela se acomodava no cobertor e trança o dong. Isso veio com uma esparca de pensamento, então perguntou, você já jantou? Suas palavras seguiram com, você tem alguma alergia ou comida que não gosta? Ela olhou para ele e disse, não jantei e não tenho nenhuma preferência especial. Seus braços ainda seguravam as roupas enquanto o som de passos ecoava. Então, uma voz chamou, o banho está pronto. Ele disse, por favor, tome um banho primeiro. Enquanto ela se levantava com um olhar confuso e dizia, ainda tenho muitas perguntas. A porta se fechou e um pensamento silencioso a acompanhou. Ainda me sinto um pouco nervosa vivendo com Makoto, só nós dois. De pé na cozinha com um avental amarrado. Um pensamento claro encheu o ar. Mais importante, será que ele está com fome? Ela deu um passo à frente, suas bochechas ligeiramente coradas enquanto segurava a camiseta vermelha. Seus olhos suaves olharam adiante, calmos, mas calorosos. Ele congelou, pensando que ela parecia sensual. Então olhou para a camiseta e pensou que estava estragada pela camiseta vermelha. Ela o encarou e perguntou, no que você está olhando? Sua mão repousava sobre a camiseta vermelha. O rosto dele ficou vermelho enquanto perguntava, o tamanho está bom? Ela olhou para baixo e disse, muito grande. Então perguntou, tem algo menor? Ela ficou parada com um olhar frio, braços cruzados, dizendo, então não adianta me perguntar em primeiro lugar. Ele desviou o olhar e pensou, agora que ela se aqueceu, sua fofura desapareceu instantaneamente. Com um sorriso ele disse, agora que você se aqueceu, vamos comer, que tal? Então apontou para a mesa e disse, Tada Omirus. Ela olhou para baixo e disse, não disse que estava com fome? Suas bochechas ligeiramente coradas enquanto segurava a camiseta. Ele ficou ao lado da mesa e disse, fiz isso para mim, mas fiz demais. Então sorriu e acrescentou, pensei que seria útil terminarmos isso juntos. Timidamente dando um passo à frente, o estômago de Makoto roncou, suas bochechas aquecendo enquanto ela perguntava se podia comer. E com a cadeira rangendo, a resposta ansiosa de Irudo para que ela viesse e se sentasse encheu o momento com um calor repentino. Makoto deu uma pequena mordida com suavidade, então cobriu a boca enquanto seus olhos se arregalaram de surpresa com o sabor. Makoto chamou a Kahara de pessoa estranha, dizendo que não seria tão generosa, enquanto ele sorria suavemente e se perguntava se isso realmente era tão generoso. Makoto mencionou ter recebido um casaco e um cobertor, uma bebida quente, um banho quente e comida sem pedir, ouvindo que, se isso não fosse generosidade, então como poderia ser chamado? Antes de se perguntar silenciosamente se era permitido estar ali, mesmo que fosse forçado, dizendo que, considerando as circunstâncias e não sabendo sua situação exata, isso não poderia ser feito. Enquanto ela olhava para baixo com um leve brilho nos olhos, Haruto admitiu não querer deixar Makoto sozinha. Makoto disse que mesmo sendo primos de segundo grau, eram basicamente estranhos, questionando por que seria pensado de outra forma, enquanto Erudo repetia a palavra estranhos em resposta. Erudo disse que, a partir de hoje, morar juntos significava não serem mais estranhos e que queria pelo menos se dar bem com sua colega de casa. Enquanto os olhos de Makoto se arregalaram com suas palavras, Makoto disse que estava realmente disposta a ser aceita, pensando em todos os lugares onde morou e nunca tendo recebido esse tipo de tratamento. Enquanto Erudo olhava surpreso, Makoto agradeceu, dizendo que o omirus estava delicioso e era uma refeição maravilhosa. Enquanto Erudo pensava que o sorriso dela era lindo e se sentia maravilhado por ser sinceramente agradecido pela própria deusa de gelo. Os olhos de Makoto se estreitaram com determinação, afirmando que não aceitaria mais generosidade. Então afirmou que esse seria o único e último favor. As mãos apertadas no colo enquanto a sala ficava em silêncio. Cabeça baixa. Um leve tremor surge porque não merece receber tanta bondade. Enquanto a Kahara Erudo se levanta da cadeira surpreso e a tensão paira no ar. Erudo olha assustado enquanto o pensamento chega. Estar sozinho e não ter nada além de um teto protegendo da chuva e do vento já é mais que suficiente. Então Makoto levantou o olhar com uma resolução silenciosa, prometendo que, antes de causar mais problemas, encontrará rapidamente a próxima casa para morar. A princípio, pensou que ela não gostava de receber generosidade, mas isso é mais sério, enquanto dizer que não gosta não está errado. Bebidas, banhos, refeições, não pode retribuir o favor ou dinheiro no lugar de Makoto faria o mesmo. Ter um teto sobre a cabeça já é mais que suficiente. Qualquer coisa além disso é demais. Erudo cruza os braços, olhos firmes, pensando que meio que entende onde Makoto está certa ao se estabelecer.
Então, com uma voz firme e sincera, declara que não mudará sua posição sobre isso e acrescenta que, mesmo assim, se houver algum problema, por favor, diga. Os dedos apertam enquanto a Kahari é chamado suavemente. A cabeça se inclina por um momento antes que os olhos se levantem com um leve rubor e um sorriso gentil e divertido. Então, o veredito silencioso chega. Realmente uma pessoa estranha, deixando o ambiente quente com uma tensão tímida e terna. A noite segue com risadas silenciosas. Então Erudu diz que está bem e oferece a Makoto o quarto que Amaini-san uravajishikuleya namayishikura nisan namadishikulo dashikulozen namadishikulo. Mais tarde, Makoto entra, se ajoelha e olha ao redor enquanto Erudu fica na porta nervoso e surpreso. O layout mostra que está conectado ao quarto de Erudu por uma porta fina sem tranca. Makoto cora e diz que já pode ver isso sem que você diga. Erudu segura a cabeça pensando que não há mais quartos para usar, exceto este. Consciente de que ela está cautelosa. Mãos erguidas em um juro. Erudu jura nunca vir para esse lado e diz que se vier, por favor, o mate. Makoto responde que está bem. Ligeiramente assustada e com leve rubor, Makoto diz que boa noite e depois oferece um pedido de desculpas por ter que dormir com a camiseta de Erudu. A camiseta chamada de muito grande. Um aviso, cuidado com os pés ou você chegará tarde demais quando um escorregão repentino a desequilibrou. Olhos abertos em choque enquanto o cabelo e a jaqueta voavam e ele estendeu a mão alarmado enquanto a tensão tomava o ambiente. O rosto de Erudu ficou vermelho de choque, mãos agitando rápido com palavras frenéticas de não fiz, enquanto Makoto corando tremendo perguntou se ele tinha visto, batendo a porta antes de ficar de pé com olhos marejados e soluços suaves. Então gritou que definitivamente encontraria a próxima casa para ficar. Com a mão cobrindo o rosto, Haruto murmurou, eu vi, enquanto o pensamento pesado pairava de que a comunicação com a deusa de gelo estava por um fio. Deitado acordado na noite silenciosa, com os olhos bem abertos, Haruto sussurrou, não consigo dormir. A mente inquieta ao pensar na pessoa vivendo sobre o mesmo teto, especialmente quando essa pessoa é a beleza número 1 da escola, Makoto Rei. Em uma imaginação vívida, Makoto estava deitada, dormindo pacificamente. Tão perto, sua respiração calma e expressão gentil preenchendo o silêncio. O pensamento persistente de que, claro, ela estava dormindo agora. Olhos apertados em frustração. Os pensamentos de Erudu giravam, em pânico, questionando o que estava sendo imaginado antes de forçar a mente a parar e gritar internamente para simplesmente dormir logo. O alarme tocou às 6 horas e Erudu estava deitado na cama com um olhar cansado, pensando que justo quando o sono finalmente veio, a manhã já havia chegado. Perguntando se Makoto-san ainda estava dormindo, decidiu se preparar primeiro. Parado na porta, Haruto chamou que o café da manhã estava pronto, imaginando que ela poderia estar pensando, não seja gentil de novo. Então acrescentou com um sorriso, havia feito demais, então comer juntos seria uma grande ajuda. Considerou acordá-la para evitar que se atrasasse, mas hesitou ao pensar em ela se trocando, para apenas Makoto se virar de repente surpresa, chamando seu nome com olhos argalados, correndo com o pensamento de que ela ainda devia estar dormindo. A urgência de chegar atrasado na escola acelerava a cada passo. Entretanto, quando a entrada veio à vista, tudo congelou. O lugar onde seus sapatos deveriam estar estava vazio. O ar silencioso sussurrava apenas uma coisa. Ela já havia ido. Haruto ficou parado, olhos arregalados em surpresa, o pensamento surgindo. Será que ela simplesmente foi para a escola primeiro? As mãos agarrando a cabeça em frustração. Pensamentos acelerados, privado de sono, e ela simplesmente saiu silenciosamente como um ninja. O que doeu mais foi a falta de um simples bom dia ou tchau, deixando o ar da manhã estranhamente vazio. E após tomar o café da manhã sozinho, Haruto foi para a escola, ainda inquieto por uma noite sem sono. Haruto avistou Makoto já na escola, lendo silenciosamente com seu ar composto de sempre. O pensamento se estabelecendo de que ela realmente tinha ido na frente. Viver sob o mesmo teto era esperado mudar a vida diária. Comer juntos, dormir ao lado do seu quarto. Ainda assim, a realidade parecia diferente. A manhã passou com quase nenhuma palavra trocada. Amigos cumprimentaram Haruto com vozes alegres, apontando as olheiras cansadas sobre seus olhos, enquanto outro riu que era apenas o de sempre. Olhos fixos na carteira dela, Haruto passou com um olhar, notando que era Makoto de sempre. Perto dali, Makoto estava sentada com sua aura habitual de "não fale comigo". Haruto manteve uma distância calculada, sabendo que se aproximar repentinamente de Makoto levantaria suspeitas.
Ainda assim, o pensamento persistia de que eles haviam se tornado mais próximos. Um olhar dela fez seu coração apertar. A pergunta se formava: seria ele o único excessivamente consciente disso? No final, a sensação se estabeleceu como uma pontada silenciosa. Acho que estava errado. Mesmo que as conversas tivessem fluído antes, agora Makoto caminhava à frente com uma distância clara, seus passos firmes, mas evitando sua presença. O olhar de Haruto a seguia, o pensamento pressionando que o espaço entre eles parecia mais distante do que nunca, como se ela o estivesse evitando de propósito desde o início. Com os pensamentos cheios de Makoto, a concentração nas aulas escapou e o dia terminou assim. Claro, Makoto foi para casa primeiro, deixando a caminhada de volta mais fria, o coração congelado, sonolento e gelado. O único pensamento era chegar logo em casa, até que uma visão repentina no caminho despertou surpresa. A voz brilhante de Kidjo te chamou, com Yuki ao seu lado, ambas sorrindo calorosamente enquanto se aproximavam por trás. Haruto virou-se surpreso, reconhecendo-as instantaneamente e cumprimentando com um comentário casual, apenas para Kidjo apontar que elas estavam ali o tempo todo. Yukino deu um passo à frente com um olhar tímido, dizendo suavemente que sentia muito por assustar a Kian. Ao lado dela, Kidjo apontou que ele não havia percebido nada. Haruto, ainda desconcertado, perguntou por que o estavam seguindo, dizendo para simplesmente falarem como pessoas normais. Kidjo se inclinou com um sorriso brincalhão, dizendo que estava se perguntando quando ele notaria. A voz de Haruto ficou tensa, implorando para não brincarem com ele. Yukino corou, dizendo que sentia muito e que chamar a atenção a deixava nervosa. Haruto se perguntou como, depois de se conhecerem desde o ensino fundamental, ainda havia nervosismo. Um olhar penetrante veio quando Kidjo deu um passo à frente, avisando para não se aproximar mais. Pensando em brincar com Kidjo como sempre, Haruto se lembrou e se perguntou por que Yuki se esforçava tanto, pensando que, graças a ela, Kidjo e ele conseguiram se dar bem novamente. A reservada e quieta Yukino sempre a controlando. Kidjo levantou os braços com um sorriso brilhante, dizendo sobre o motivo de segui-lo, enquanto Haruto recuou surpreso. Kidjo se inclinou com um sorriso radiante, dizendo que era para pedir um favor, enquanto Haruto congelou com olhos arregalados, gaguejando uma pergunta e corando, sua voz trêmula dizendo que ela estava muito perto. Yukino parecia desconcertada, dizendo a Kidjo para não contar tudo, mas Kidjo explicou alegremente que Yuki queria jogar um jogo recém-lançado e se sentia sozinha jogando sozinha. Com uma piscadela brincalhona e um sorriso brilhante, Kidjo perguntou se poderiam jogá-lo na casa de Haruto. Haruto congelou em choque, pensando como nem mesmo Kidjo ia mais da sua casa depois de rejeitá-lo, agora percebendo que ambas iriam visitar. A surpresa virou excitação, chamando isso de boa notícia, graças a Yuki querer jogar, vendo-a como uma salvadora e sentindo que finalmente poderiam voltar a ser amigos. O rosto de Haruto ficou pálido de choque, percebendo que elas descobririam que ele morava com Makoto-san, e enquanto jogassem, havia a chance de Makoto-san chegar em casa ou já estar lá, tornando o encontro inevitável. Pensamentos corriam sobre como um garoto e uma garota dividindo a casa pareceriam suspeitos. Pensando que era doloroso, mas necessário recusá-la, ficou diante das duas garotas com um olhar conflituoso. Kidjo olhou para cima com olhos esperançosos, perguntando se poderiam ir, enquanto o rosto de Haruto se tensionava com hesitação. Os olhos de Kidjo se arregalaram ligeiramente, um toque de preocupação em sua voz, enquanto se perguntava se era por causa dela. Então seus lábios formaram um sorriso cálido, afastando a preocupação com uma risada brilhante, dizendo que era só brincar com amigos e não havia nada com que se preocupar. Kidjo sorriu radiantemente, dizendo que ele deveria estar feliz, porque duas garotas lindas como ela e Yuki iriam à sua casa. Haruto agitou as mãos nervosamente, dizendo que, na verdade, as receberia com prazer, mas tinha um compromisso para fazer sozinho, desculpando-se rapidamente, enquanto Yukino parecia desconcertada com as palavras de Kidjo. Haruto abaixou a cabeça em frustração, pedindo desculpas a Kidjo, enquanto ela sorria gentilmente, dizendo que morar sozinho é difícil e sentia muito por pedir de repente. Por dentro, os pensamentos de Haruto giravam,
sabendo que era uma boa chance, mas forçando-se a recusar, dizendo a si mesmo que haveria outra oportunidade, já que eles tinham acabado de se conhecerem novamente. Yukino observava atentamente, pensando em proteger o bom nome de Makoto-san e fazer a coisa certa. Então parou e apontou à frente, dizendo: "Não é ela?", fazendo Harudo e Kidjo se virarem para olhar. 2 garotos estavam na frente de Makoto, reconhecendo-a como a garota da mesma classe de Akian e Kidjo. Perto dali, Yukino disse que ela era famosa como a deusa de gelo. Kidjo notou que até Yuki da classe vizinha a conhecia, e Harudo olhou surpreso, chamando o nome de Makoto-san. Makoto puxou o braço para se livrar do aperto de um garoto, sua expressão tensa. Vendo isso, Haruto percebeu que ela parecia incomodada e em apuros. Disse rapidamente que iria verificar, enquanto Yukino alertou que era perigoso. Kidjo agarrou o braço de Harudo, seus olhos cheios de preocupação enquanto pedia para não brigarem. Enquanto Yukino observava ansiosamente, Harudo pausou, percebendo que essas duas a conheciam desde o ensino fundamental e estavam preocupadas com ele. Haruto deu um sorriso tranquilizador, dizendo que era para não se preocupar. E que ele não lutaria, então correu à frente dizendo que era perigoso e que elas deveriam ir para casa primeiro, deixando sua bolsa para trás, enquanto Kidjo gritava seu nome com preocupação. Makoto estava de frente para 3 garotos em uma área deserta e degradada, perto de uma escada rolante vazia. Seus olhos afiados com suspeita enquanto perguntava por que a levaram para um lugar tão sujo e o que estavam planejando. Makoto estremeceu com olhos arregalados e assustados quando a situação tomou um rumo inesperado. Vários estudantes homens se reuniram ao redor, um deles mencionando que foram instruídos a dar uma surra em alguém. Um estudante sorriu desdenhosamente, dizendo que deixaria isso para a imaginação, enquanto Makoto, atrás, perguntava quem. A tensão escalou quando outro estudante se aproximou ameaçadoramente, afirmando que estavam livres para fazer o que quisessem para dar uma lição. Uma mão se estendeu em direção a Makoto, que reagiu com olhos arregalados de choque, seu rosto cheio de medo e surpresa. A situação intensificou-se quando vários estudantes a cercaram, um comentando que era uma boa reação, enquanto o outro a mandava se comportar, já que ela não gostaria de se machucar. A tensão aumentou quando mãos se estenderam em direção a Makoto, que gritou em angústia com olhos arregalados de medo. Uma voz questionou o que ela comeu para fazer algo tão grande, enquanto a expressão de Makoto mostrava puro terror e impotência. Makoto gritou desesperadamente, implorando para que parassem e não a tocassem. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela era dominada pelo medo. Os agressores reagiram com choque e dor. Um reclamou que isso o subestimou, enquanto o outro gritou que doeu. Tornou-se caótico quando um deles, irritado, questionou se isso significava que poderiam dar uma surra completa nela. Makoto se agachou sozinha perto do prédio da escola, seus longos cabelos caindo ao seu redor enquanto os agressores se afastavam à distância, derrotados e recuando. As lágrimas de Makoto escorriam enquanto ela sussurrava que odiava isso e implorava para que alguém a salvasse. Erudo de repente avançou com feroz determinação, correndo para ajudá-la no momento caótico. Makoto olhou com olhos arregalados de choque enquanto os agressores gritavam de surpresa. Erudo ficou protetoramente ao lado dela, ambos parecendo desalinhados após o confronto intenso, respirando pesadamente enquanto enfrentavam as consequências juntos. Makoto olhou para cima, surpresa e confusa, perguntando a Akahara por que ele estava ali. Haruto, respirando pesadamente, disse que finalmente a encontrou e que entrar em um prédio abandonado como aquele era demais. Ao redor deles, os agressores jaziam derrotados, um gritando com raiva sobre de onde aquela pessoa veio. Os olhos de Erudo mostravam suor e um pedido de desculpas, dizendo que sentia muito por Kidjo. Kidjo segurou seu braço com força, seus olhos cheios de preocupação, pedindo a Harudo para não lutar. Ela admitiu que não podia cumprir sua promessa, mostrando tristeza e tensão entre eles. Quebrar promessas não era bem visto e se envolver nisso era evitado. Mesmo assim, ver Makoto-san assustada e à beira das lágrimas tornava impossível abandoná-la. Os olhos brilhavam com lágrimas, o rosto corado de emoção, mostrando fortes sentimentos e preocupação. Ele avançou, braços abertos com um espírito feroz, protegendo a sua amiga, enquanto jurava: "Juro que vou protegê-la." Com toda a força colocada no ímpeto, Akahara Erudo ficou na frente, firme para proteger Makoto-rei. Homens estranhos se aproximaram pelo beco estreito, seu propósito desconhecido, a ameaça pesada no ar. Perguntas pairavam sobre o que queriam e o que Makoto-rei havia feito, mas sua postura determinada não deixava espaço para medo, apenas a vontade de protegê-la.
Erudo ficou na frente, pronto para enfrentar os outros enquanto eles perguntavam quem ele era. Rei ficou perto, atrás, parecendo preocupada. Os outros ficaram chocados e disseram que ele facilmente derrubou um dos caras deles. Um garoto estava no chão, surpreso e gemendo. O grupo observava Erudo e Rei de perto, sentindo tensão e incerteza sobre o que aconteceria a seguir. Um garoto se moveu rápido, dizendo que foi pago para bater naquela mulher e avisando para não atrapalhar. Um soco foi lançado com força, um grito alertou para tomar cuidado. Uma garota fechou os olhos ansiosa e suada. Seu golpe foi forte, afastando o garoto. O garoto tropeçou para trás, chocado e incapaz de responder. Haruto ficou firme, focado e pronto para mais. Ele avançou com determinação, gritando "droga", enquanto colidia com os agressores atacando Makoto. Os atacantes gritaram de choque e dor ao serem derrubados pela intervenção repentina dele. Depois, Erudo ficou em pé respirando pesadamente, enquanto Makoto olhava com olhos arregalados e mareados. Surpreso que alguém veio salvá-la, Haruto estendeu a mão com urgência, chamando Makoto-san e dizendo "vamos sair daqui". Com determinação, Makoto olhou para ele com olhos arregalados e mareados, vendo a mão oferecida para ajudá-la a escapar. Espere um pouco por agora. Com uma preocupação determinada, Makoto segura a mão dele, corando enquanto sussurra, olhando surpresa. Haruto diz a Makoto: "Vamos para a rua principal por enquanto." Enquanto recuperam o fôlego depois de escapar, continuam correndo e Haruto diz: "Certo, conseguimos chegar à rua principal." Makoto suspira aliviada enquanto o acompanha, ambos finalmente chegando a um lugar seguro. De repente, Makoto tropeça e cai. Haruto chama por ela alarmado, enquanto ela rola a escada abaixo. Ele corre para ajudá-la, perguntando se está bem e pedindo desculpa por terem corrido demais, enquanto ela, no chão, diz: "Ai!" Makoto se esforça para se levantar, mas diz que está tudo bem. Mais importante é que precisam fugir rapidamente, mostrando determinação apesar da dor. Haruto pergunta, preocupado, se ela machucou o pé. Makoto, sentindo dor, responde que odiaria mais ainda se fosse pega por causa disso. Haruto diz que Akahara pode fugir sozinho, com uma expressão decidida, mesmo com frustração. Makoto olha para Haruto com lágrimas nos olhos e pergunta por que ele veio a um lugar tão perigoso, dizendo que nunca pediu para salvar Akahara. Ela diz que só queria escapar, mesmo que fosse apenas Akahara. Ela então lembra que um pouco antes gritou por ajuda. Haruto ouve surpreso. Com um olhar firme, Haruto diz que não pode simplesmente ignorar isso, mesmo nessa situação. Makoto fica surpresa quando ele diz que não teria vindo até ali se apenas tivesse entendido e fugido. Haruto declara que já decidiu salvá-la e protegê-la. Makoto o encara com olhos admirados. Haruto se ajoelha ao lado dela, coloca gentilmente as mãos em seus ombros e diz: "Vamos para casa." Makoto olha para ele com os olhos arregalados, ainda abalada. O rosto de Haruto mostra profunda preocupação ao pensar pelo que ela passou e pela dor que está sentindo, percebendo que não pode deixá-la sozinha. Ele a ajuda a se sentar e ela responde: "Tudo bem." Então Makoto, com as bochechas coradas, pergunta se ele vai carregá-la nas costas. Ela usa uma forma fofa de dizer isso e cobre o rosto de vergonha, enquanto Haruto explica que é apenas um jeito normal de falar. Makoto fecha os olhos com um sorriso suave e diz que ele realmente é incrível. Ao abrir os olhos, com um olhar gentil, Haruto a carrega nas costas. Makoto se apoia nele, sentindo o calor e a proximidade, achando aquilo estranho, mas confortável. Haruto suspira enquanto a carrega. Makoto pergunta se ele está pensando em algo estranho, dizendo que é uma emergência e que ele não pode ter pensamentos impuros. Haruto entra em pânico, preocupado que ela descubra o que ele está pensando. Makoto chama ele de mentiroso e ele pede desculpas. Haruto insiste que não está pensando em nada estranho. Makoto, olhando para baixo com gentileza, diz que tudo bem pensar coisas estranhas, mas só desta vez. Ela fala suavemente, corando, com os olhos fechados, e depois os abre com surpresa, começando a agradecer, mas sua voz perde força. Enquanto isso, os valentões se perguntam para onde Haruto e Makoto foram. O líder grita com raiva para não deixá-los escapar, dizendo que eles devem ter ido por ali, enquanto procuram desesperadamente pela área. Makoto responde sim, enquanto se agarra em Haruto, se escondendo com ele. Ela diz que eles estão se aproximando e que se recuperaram rápido, então precisam se apressar. Haruto a carrega nas costas enquanto se movem pelo local, ambos ofegantes após a fuga.
Haruto respira com dificuldade, suando enquanto carrega Makoto. Ela, corando, diz que ele é muito forte por carregá-la com tanta facilidade enquanto corre. Ela fica aliviada por terem escapado, e ele apenas responde que foi por causa da situação. Makoto fica em silêncio por um momento e pergunta se é mesmo isso. Haruto comenta que ela é muito querida. Ela cora e muda de assunto, dizendo que precisam cuidar do ferimento. Haruto se surpreende por ter derrotado aqueles caras com tanta facilidade, e Makoto responde que já passou por muita coisa no passado e está acostumada. Ele a tranquiliza, dizendo que não foi nada demais. Já em segurança, Haruto pergunta: "Certo, pode tirar as meias?" Makoto cora e, envergonhada, diz que é para tratar o ferimento. O ambiente fica silencioso e constrangedor. De repente, Makoto grita e Haruto entra em pânico, dizendo: "Desculpa, não vi nada." Ela explica rapidamente que acabou a fita médica, então vai usar um curativo. Haruto pede desculpas repetidas vezes, prometendo terminar rápido, enquanto ambos ficam vermelhos de vergonha. Makoto, meio irritada, diz para ele segurar a saia, mas logo se acalma e diz: "Não se preocupe, é melhor alguém fazer isso. Minhas mãos estão tremendo, então é perigoso fazer sozinha." Haruto, atrapalhado, responde: "Desculpa, talvez eu só esteja atrapalhando." Mesmo assim, ele cuida do ferimento dela no silêncio do local. Ela pergunta: "Está fazendo isso por mim, certo?" Com os olhos fixos nele. Haruto responde suavemente: "Não precisa se desculpar, Makoto." Makoto olha para Haruto com uma expressão séria e diz: "Tem algo que preciso dizer." Sentada no chão com um semblante gentil, ela agradece muito a Haruto por tê-la salvado quando estava sendo atacada e por carregá-la até ali. Haruto se senta perto, com um leve rubor no rosto. Makoto o encara com olhos suaves e cheios de gratidão, falando sobre como ele cuidou de seus ferimentos e dizendo que é grata por tudo. Haruto a observa com surpresa e preocupação enquanto suas palavras sinceras preenchem o silêncio entre eles. Makoto fecha os olhos com delicadeza e diz que hoje é realmente a última vez que vai agradecê-lo. Ela insiste que se preocupa com isso, mas Haruto responde que ela não precisa se preocupar. Makoto abaixa o olhar com um sorriso suave e comenta que ele fez um ótimo trabalho em enfaixar o ferimento, mesmo que tenha feito cócegas. Depois, ela o encara com carinho e diz que ele é bom em tudo, não apenas nas tarefas de casa. Haruto ri de forma modesta. Makoto pergunta se foi a mãe dele que o ensinou a fazer essas coisas, e ele hesita. Haruto abaixa o olhar, triste, enquanto revela que não tem mãe. Ele explica que tentou aprender a fazer tudo sozinho. Com um olhar melancólico, conta que ela faleceu no grande incêndio em Hizuki. Makoto escuta com os olhos arregalados enquanto o ambiente parece pesar. Haruto continua, dizendo que o incêndio destruiu a casa de 2 andares deles e também tirou a vida de sua mãe e dos pais de seu irmão mais velho, descrevendo o desastre que atingiu a cidade onde vivem. Ele faz um gesto com a mão dizendo que está tudo bem e que foi ele quem trouxe o assunto. Makoto cobre o rosto, pedindo desculpa por ter sido insensível. Haruto então pergunta se pode fazer uma pergunta também, sugerindo que ficam quites. Makoto concorda, um pouco surpresa. Ele pergunta por que aqueles caras estavam a perseguindo e se ela tem alguma ideia. Makoto fica em silêncio por um momento e diz que sente muito por trazer algo desagradável, mas precisa contar. O clima fica pesado enquanto ela se prepara para revelar a verdade por trás do ataque. Haruto diz que ela não precisa responder se não quiser. Mesmo assim, Makoto revela que tem uma ideia de quem pode ter mandado atacá-la. Seu rosto mostra o peso de saber quem está por trás do perigo. Ela ergue o olhar com lágrimas nos olhos e sussurra sobre sua família. Na escuridão, sua voz falha ao revelar que sua família a odeia. A verdade dolorosa finalmente vem à tona. Haruto a encara, chocado, enquanto ela repete que sua família a odeia. Com preocupação, ele pergunta: "Eles te odeiam? Por quê?" Makoto abaixa o olhar, triste, e explica que é porque ela é uma filha ilegítima. Ela se vira, dizendo que sente muito, mas não consegue dizer mais nada. Haruto fica em choque, repetindo a palavra ilegítima, tentando processar o que ouviu e chama por ela com preocupação. Nesse momento, um telefone mostra uma mensagem fazendo Haruto reagir surpreso. Makoto solta um grito de susto e angústia. Haruto pega o celular e se desculpa. "Desculpa, esqueci de avisar." Com expressão urgente, ele liga para alguém e diz que sente muito e que tanto ele quanto Makoto estão bem. Do outro lado, alguém reclama que ligou várias vezes e ficou esperando por ele.
Haruto fica incomodado ao perceber que deixou Shiro e Yuki para trás naquele momento. Ao perceber que abandonou os amigos, Makoto olha gentilmente e diz que explicará tudo na escola no dia seguinte. Alguém pergunta o que está acontecendo. Makoto se vira com elegância, seus cabelos balançando, como se encerrasse a conversa até que se encontrem na escola. Pensando que Makoto não queria incomodá-lo, ela fica em silêncio e a conversa se torna vaga. Ela permanece sentada em silêncio enquanto Haruto reflete sobre tudo o que aconteceu e sobre os segredos que Makoto ainda guarda. Ele pensa que aquele longo dia terminou, mas deixou uma sensação inquietante na sua mente. Haruto e Makoto ficam próximos, ambos corados, enquanto ela comenta que mesmo sem conseguirmos nos olhar diretamente, algo mais profundo está crescendo entre nós. Na manhã seguinte, Haruto prepara o café da manhã sozinho. O vapor sobe da panela enquanto ele pensa que Makoto saiu para a escola antes dele, deixando-o um pouco solitário. Sua expressão preocupada mostra que ele não consegue deixá-la sozinha depois dos acontecimentos do dia anterior. Ainda preocupado, Haruto está sentado comendo quando Makoto aparece, sonolenta, dizendo: "Bom dia, Akahara-kun." Percebendo que ele acordou cedo, ele responde: "Bom dia, Makoto." Ela está meio adormecida, usando um pijama fofo. Haruto pensa que é difícil acreditar que ela é chamada de deusa da neva na escola, achando-a adorável enquanto ela esfrega os olhos de sono. Makoto faz um som confuso, seus cabelos balançando, e de repente tropeça para frente. Haruto grita com cuidado enquanto ela cai em direção a ele, e os dois acabam caindo juntos. Os dois caem juntos, terminando em uma posição constrangedora. O rosto de Haruto fica vermelho enquanto ele entra em pânico, perguntando se Makoto está bem e mencionando a dor que ainda sente na perna. Eles ficam deitados próximos após a queda, respirando com dificuldade enquanto Makoto solta um suave ar. A cena muda. Makoto se senta e pede desculpas, dizendo: "Desculpa, não foi de propósito." Haruto permanece atordoado no chão, ambos ainda processando a proximidade inesperada. Makoto cobre o rosto e diz que está com uma febre terrível. Haruto fica chocado e a chama, pensando que ela andou por aí sem roupas adequadas para o frio, além de todo o estresse, percebendo que não é surpresa ela ter ficado doente. Sua expressão preocupada mostra que ele acredita que é um resfriado sério. Ele diz que ela não está nada bem e vai pegar um termômetro, enquanto ela tosse. Makoto, fraca, diz que está bem, mas continua tossindo. Ela desaba, insistindo que pode ir à escola, mas Haruto percebe que a convicção dela é pior do que ela admite. Ele a segura quando ela desmaia e grita que ela não pode se forçar assim. O termômetro marca 39,4 graus Celsius. Makoto, debilitada, murmura que não vai à escola. A febre está claramente alta demais para ignorar. Com lágrimas nos olhos, ela se chama de patética. Sussurra para Akahara-kun que vai para a escola, mas sua voz se apaga enquanto a febre a domina. Haruto se senta, cabisbaixo, pensando no que deve fazer. Deixar alguém doente sozinho o incomoda, mas do ponto de vista dela, talvez pareça a preocupação desnecessária. Ele estende a mão e Makoto a segura com força. Com olhos febris, ela olha para ele e sussurra: "Fica ao meu lado." Sua voz fraca está cheia de necessidade. Haruto fica completamente chocado, murmurando incrédulo. Makoto o encara com olhos marejados pela febre, soltando um leve som enquanto o momento paira entre eles. Haruto se senta ao lado, segurando a cabeça, sobrecarregado, dizendo a si mesmo para esquecer o que ela disse. Ele se encolhe, afirmando que ela não disse aquilo. Cobrindo o rosto, ele lembra das palavras dela sobre se sentir sozinha. Então, com um sorriso gentil e determinado, decide que não pode deixá-la sozinha doente. Ele liga para o professor e diz: "Com licença, sensei, aqui é o Akahara, hoje também vou faltar." Depois envia uma mensagem para Ko dizendo que vai tirar o dia e que explicará depois. Makoto tosse fracamente enquanto Haruto diz que consegue cuidar de tudo. Ele pergunta se ela pode ligar para a escola, mesmo sabendo que é difícil. Makoto o elogia, dizendo que ele é eficiente como sempre. Haruto oferece água. "Vamos começar com água, aqui." Ele pergunta se ela terminou a ligação e diz para ela descansar agora. Makoto bebe água, com o rosto corado pela febre. Haruto cobre o rosto, dizendo que apenas sentiu vontade de faltar à escola. Makoto protesta, dizendo que não é por causa dela, que ele faltou por culpa dela. Ela baixa o olhar, triste, e o chama de mentiroso, depois pede desculpa suavemente. Haruto entra em pânico e diz para ela apenas descansar em paz, enquanto ela se apoia nele, fraca.
Ele fica em pé, lembrando que tentou evitar que ela ficasse doente. No dia anterior, quando estava frio, ele preparou roupas, bebidas, banho e comida para ela. Makoto, deitada na cama, admite com um leve sorriso que mesmo assim acabou ficando doente. Haruto, surpreso, diz que isso não é algo pelo qual ela precise se desculpar. Debaixo das cobertas, Makoto diz que não poderia agir daquela forma tão egoísta naquela situação. Haruto pensa que, se ela tivesse usado o casaco dele, talvez fosse diferente, e percebe que ela está se culpando de novo. Com um olhar sincero e gentil, ele diz que gostaria que ela simplesmente aceitasse sua gentileza, pois isso o faria feliz. Makoto o olha com surpresa, corando levemente, e pergunta: "Sério?" Haruto sorri calorosamente e diz que ela não precisa se preocupar e pode contar com ele. Makoto repete suavemente: "Sério?", com os olhos marejados, tocado por suas palavras. Haruto, ainda preocupado, comenta que até acabou o adesivo para febre e que está sem várias coisas para cuidar dela direito. Ele vai até a janela e diz para Makoto ficar onde está e não abrir a porta mesmo que alguém apareça. Deitada, com o rosto febril, Makoto sente que está sendo tratada como uma criança e responde fracamente debaixo das cobertas. Ela se mexe inquieta na cama, desconfortável por causa da febre enquanto o tempo passa. Com os olhos febris voltados para cima, ela murmura suavemente, o rosto corado e suado. Em outro momento, Makoto está deitada com os olhos abertos, surpresa, enquanto Haruto está ao seu lado lendo um livro em silêncio. Sua mão repousa gentilmente perto dela enquanto ela dorme tranquilamente. Então Makoto se senta na cama e diz que quer água. Haruto, surpreso, pergunta: "Ah, você acordou? O que foi?" Ao vê-la acordada pedindo água, diz: "Já vou, espera um pouco." Ele se levanta, observando enquanto Makoto bebe água e depois pega o copo de volta. Aqui está. Makoto pega o copo e agradece suavemente. Haruto percebe, surpreso, que é a primeira vez que Makoto pede algo a ele de forma tão direta. Seu rosto mostra espanto com esse momento importante entre eles. Makoto murmura um leve "bem", e Haruto pergunta se não precisa de mais nada. Ela parece confusa e pergunta o quê. Haruto fica sem jeito e menciona que já preparou um pouco de mingau. Makoto diz que talvez esteja um pouco com fome. Os dois ficam sentados em silêncio. Haruto sugere trocar o adesivo de febre por um novo. Makoto o observa com olhos gentis, pensando se realmente está seguindo o conselho de aceitar a gentileza e fazendo isso por ela. Haruto pergunta se ela quer tomar remédio para a tosse. Makoto diz que consegue fazer isso sozinha, mas ele se oferece prontamente com um sorriso animado, mostrando seu cuidado contínuo. Makoto chama suavemente: "Akahara-kun." Com um olhar brilhante, ela diz obrigada, com sinceridade, o rosto cheio de emoção e gratidão. Haruto se surpreende, mas sorri calorosamente. Talvez seja por causa da fraqueza da febre, mas ela finalmente parou de dizer que seria a última vez que agradeceria. Makoto, envolvida em cobertas e segurando um copo, admite com expressão suave que é um alívio aceitar a gentileza de verdade agora. Haruto, ao lado, sorri radiante, visivelmente feliz, dizendo que está muito contente, claramente emocionado por ela finalmente ter aberto o coração. Makoto comenta que já se sente muito melhor, enquanto Haruto verifica sua temperatura, dizendo que a febre diminuiu e perguntando sobre as costas dela. De repente, os dois congelam em completo choque e pânico. Seus rostos ficam vermelhos de vergonha diante de uma situação inesperada. Makoto está deitada, com o rosto corado e o cabelo espalhado. Haruto cobre o rosto em pânico, pedindo desculpas sem parar e perguntando por que ela não está usando nada por baixo, completamente envergonhado. A cena muda. Makoto está sentada no chão do banheiro, sorrindo suavemente, dizendo que ela é quem deveria pedir desculpas por ter derramado. Haruto, ainda em pânico, insiste em limpar o chão depois e diz que ela deve trocar de roupa primeiro, pois o frio pode piorar. Makoto, com lágrimas surgindo nos olhos, pergunta por que ele está falando disso agora, com uma expressão emocional. Ela olha para ele de forma vulnerável e menciona que já perguntou isso antes, porque ele é tão gentil com ela. O peso da bondade dele começa a sobrecarregar seu coração. Makoto pergunta por que ele está desviando o olhar. A mente de Haruto entra em caos ao perceber que talvez ela não saiba que a roupa dela está transparente. Seu rosto fica vermelho e ele diz nervosamente para ela olhar diretamente para ele enquanto fala:
Por dentro, ele entra em desespero ao pensar que consegue ver a roupa íntima dela, ficando completamente confuso, incapaz de se concentrar na conversa séria. Makoto se aproxima e diz que se ele é tão gentil assim, isso a faz sentir algo. Haruto desvia o olhar, nervoso. Makoto cobre o rosto, com medo de estar entendendo errado. Então Haruto diz que antes de continuarmos a conversa, há algo que precisa contar. Makoto fica chocada quando ele revela que as roupas dela estão transparentes o tempo todo. Ela fica completamente paralisada de vergonha ao perceber a situação. Haruto pensa em cobri-la com um cobertor, mas teme molhá-lo, então diz para ela trocar de roupa primeiro e que ele vai sair do quarto. Makoto, ainda em choque, o chama de calmo. Haruto espera do lado de fora enquanto ela se troca. Ele reflete que talvez tenha ficado mais feliz ao vê-la envergonhada do que vê-la de roupa íntima. Ele pensa que ela estava tão fofa e calora que não conseguiu evitar. Também percebe que Makoto às vezes é surpreendentemente descuidada, o que o deixa preocupado. De repente, ele ouve uma voz. Haruto, vim te visitar. Ele se surpreende ao reconhecer quem é. Entra em pânico ao perceber que a pessoa tem uma chave reserva por serem amigos de infância. A garota diz alegremente que veio ver como ele está. Ele se preocupa, pensando que se ela entrar assim, pode entender tudo errado ao descobrir que ele está morando com Makoto. Ele imagina, nervoso, tanto ela quanto Makoto se encontrando. A garota explica que só teve aula de manhã, então decidiu ir até ali. Diz que trouxe várias coisas para ele, sorvete e pacotes de mingau para ajudá-lo a se recuperar. Ela sorri enquanto segura os itens que trouxe. Sem resposta, ela comenta que vai usar a chave reserva. Haruto, suando de nervoso na porta, entra em pânico ao perceber que nessa situação elas definitivamente vão se encontrar. Makoto está no quarto dos fundos e a garota está na porta. Ele fica tenso pensando no que vai acontecer se elas se cruzarem. Haruto entra em pânico ao pensar que se descobrirem que ele está morando com Makoto, podem entender errado e achar que são um casal ou têm algum tipo de relação indecente. Desesperado, ele pensa que não tem escolha a não ser fazê-la se esconder, segurando a cabeça em aflição. Ele abre a porta de repente, chamando Makoto por causa de uma emergência, esquecendo completamente que ela estava trocando de roupa. Makoto está sentada calmamente e apenas com roupas íntimas, enquanto Haruto congela em choque, o rosto ficando vermelho. Ele cobre os olhos às pressas e começa a pedir desculpas, dizendo que esqueceu que ela estava se trocando, enquanto ela permanece composta apesar da situação constrangedora. Haruto entra em pânico ao perceber que Chiho está na casa. Do lado de fora, ela o chama animadamente, enquanto ele se desespera pensando no que fazer naquela crise. Makoto aparece e pergunta se ele estava dormindo, dizendo que ia sair sem avisar. Haruto sussurra freneticamente que ela está entrando e entra em pânico sobre o que fazer. Ele decide que vão se esconder pois não querem que descubram que estão juntos, e manda Makoto se esconder no quarto. Makoto responde calmamente ok, enquanto Haruto pede desculpas, dizendo que ele é quem deveria se desculpar. Ele diz a Chiho que não está se sentindo bem, então vai garantir que ela vai embora logo. Makoto sussurra, por favor, cuide do resto. E também, com licença pela invasão. Haruto responde confiante, pode deixar. Na cozinha, ele cumprimenta Chiho alegremente, pedindo desculpa por ela ter entrado sem avisar. Chiho percebe algo e comenta que ele parece totalmente bem. Haruto, nervoso, ri e tenta disfarçar, dizendo que não é bem assim. Então ele diz, certo, vamos fazer mingau. Ao entrar, Chiho se oferece para limpar o quarto dele também. Ele, sem graça, permite. O quarto aparece bagunçado, com coisas espalhadas por todo lado. Haruto diz nervosamente que limpa com frequência, enquanto ela se surpreende, perguntando por que está tão limpo. Ele menciona que o quarto ao lado é o de Makoto e não quer deixá-la entrar. Chiho comenta que o quarto não mudou desde a última vez que esteve ali, há cerca de 6 meses. Haruto lembra que foi naquele dia que se declarou para ela e foi rejeitado. Chiho confirma, dizendo que foi isso mesmo. Ele recorda que ela disse que não conseguia vê-lo dessa forma. Ela então diz que a mãe mandou trazer algumas coisas para ele, mostrando uma sacola cheia. Haruto olha surpreso. Chiho sorri e pergunta se ele realmente está bem, questionando se faltou às aulas por propósito. Haruto pensa que se ela perceber que está bem, vai embora rapidamente, então explica que faltou apenas para descansar um pouco, pois não estava se sentindo bem.
Sabendo que não consegue esconder totalmente, ele pede desculpa por fazê-la vir até ali e diz que, como ela pode ver, ele está bem, então ela pode voltar se quiser. Por dentro, ele se sente mal por estar deixando Makoto escondida mesmo doente. Chiho comenta que faz tempo que não o visita e que ele poderia ser um pouco mais receptivo. Ela olha com gentileza e diz que ficou feliz em vê-lo e que ele agradeceu pelos itens, mas ainda tem algo a resolver. Ela pergunta se ele ainda está bravo por ela tê-lo rejeitado. Haruto pergunta confuso: bravo? Por quê? Chiho explica que foi decisão dela e pergunta por que ele ficaria bravo, afinal ele podia aceitar, ser rejeitado ou simplesmente seguir em frente. Haruto diz que não está bravo de jeito nenhum. Então Chiho pergunta se ele não está tentando mandá-la embora por causa disso. Ele responde que claro que não. Então ela diz animadamente que pelo menos ele deveria comer o sorvete que ela trouxe antes de ir embora. Explica que era um presente para ele melhorar, que é edição limitada e um pouco caro, e que ela também quer comer. Haruto pensa que não quer vê-la triste. Chiho comenta que já deu uma mordida, então não podemos trocar. Em seguida, aproxima-se dele e, sorrindo, pede que ele dê apenas uma mordida. Ela segura o sorvete em direção a ele. Haruto prova e diz: tá bom. Logo depois, seu rosto fica vermelho ao perceber que foi um beijo indireto. Chiho nota a reação e diz: ei, Haruto! Seu rosto está completamente vermelho. Ela pergunta se está tudo bem e se realmente não está doente. Então ela percebe: ele não está doente, e comenta isso, dizendo que ele realmente é assim mesmo. Haruto gagueja, dizendo que não é bom com esse tipo de situação, claramente envergonhado. Chiho menciona que até a Yuki, que é quieta, tímida e gentil, já ficou brava com isso uma vez. Ela recorda que depois de rejeitar a confissão dele, as coisas ficaram estranhas entre eles. Explica que agiu de uma forma que poderia tê-lo confundido e acabou machucando-o. Foi isso que Yuki disse. Chiho conclui dizendo que conhece Haruto desde o ensino fundamental e acabou tomando isso como algo garantido. Ela relembra que Yuki ajudou ela e Chiho a voltarem a conversar depois da confissão, dizendo que aquilo realmente aconteceu. Haruto pensa que nunca deu muita importância a isso, comerem nos quartos um do outro, voltarem juntos para casa, passarem tempo juntos. Chiho então diz: mas para você era diferente, não era, Haruto? Haruto fica na defensiva, completamente sem jeito, negando desesperadamente qualquer intenção inapropriada. Ele diz que nunca tentou forçá-la a nada e que também não pretende, seu rosto demonstrando choque e vergonha com a acusação. Suas mãos se movem enquanto tenta se explicar, suor aparecendo por causa do desconforto. Chiho pergunta se isso é mesmo verdade, enquanto mexe algo em uma tigela. Haruto, confuso, pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela se inclina levemente com um sorriso gentil e cita: o amor começa com o contato das almas e termina com o contato dos corpos. Pergunta se ele já ouviu esse ditado antes, explicando que é um provérbio francês. Diz que descreve como um homem e uma mulher se conhecem, criam uma conexão emocional e acabam se tornando amantes, e então se beijam. Haruto fica completamente sem graça com a explicação direta. Ele entra em pânico enquanto Chiho fala calmamente sobre relacionamentos, deixando-o sobrecarregado. Ela conclui que é assim que o amor termina, inclinando-se mais perto dele. Depois ri suavemente e pergunta se ele já imaginou algo mais íntimo com ela. Haruto entra em pânico e nega imediatamente, dizendo que não estava pensando nisso. Chiho provoca, perguntando então em que ele estava pensando. Ela continua, dizendo diretamente: você gosta de mim, não é, Haruto? Haruto fica confuso e embaraçado com a pergunta. Chiho segue: então isso significa... Haruto entra em desespero, perguntando o que ela está dizendo e o que há de errado com ela. Calmamente, Chiho explica que além de ser um garoto normal do ensino médio, não seria natural ele querer beijá-la, mas diz que não fez sua confissão com esse tipo de intenção em mente. Ela continua dizendo que não está acusando ele de ter más intenções, mas que o amor, para ela, é apenas tocar a outra pessoa e satisfazer desejos, e nada além disso. Chiho admite que não entende bem o amor e que não consegue nem imaginar beijar ou ter algo mais com Haruto. Haruto, confuso, diz que não entende o que ela quer dizer. Ele explica que quer algo mais do que isso. Chiho pergunta por que eles não podem simplesmente continuar sendo bons amigos. A conversa mostra a diferença entre eles. Haruto quer algo mais profundo, enquanto Chiho prefere manter a amizade.
Haruto explica que queria se tornar alguém especial para ela, ter um tipo de relação diferente. Chiho reflete que só de conversar assim acaba machucando Haruto e diz que talvez não devesse ter vindo. Haruto protesta, dizendo que não é isso, e pergunta se ela passou a odiá-lo por não poder corresponder aos sentimentos dele. Chiho responde: Não, não é isso. Ela explica que ainda quer ser amiga próxima dele, vir ao quarto, jogar juntos, sair e comer juntos, mostrando que quer manter a amizade apesar de ter rejeitado seus sentimentos. Ela admite que mesmo não podendo ser sua namorada, se considera uma garota ruim. Haruto pensa que ela não é ruim de forma alguma. Chiho continua dizendo que é por isso que se considera assim, porque sabe que suas atitudes podem machucar. De repente, algo chama a atenção dos dois. Haruto diz agora, e o clima fica tenso. Um som vem do quarto dos fundos. Haruto congela. Chiho para de falar e vira a cabeça na direção do barulho. Makoto, escondida, estreita levemente os olhos com um pequeno sorriso, enquanto o ar fica pesado. Chiho vira rapidamente a cabeça, surpresa. Haruto fica completamente rígido, com pânico no rosto. Atrás da porta, Makoto continua escondida, mas um espirro quase revela sua presença. A tensão aumenta, enquanto Haruto tenta desesperadamente esconder a verdade de Chiho. Chiho olha para a porta com curiosidade, seus olhos brilhando ao perceber algo. Haruto, em pânico, tenta bloquear a passagem. Ela suspeita que há alguém ali dentro. Haruto nega desesperadamente com o rosto vermelho. O segredo está por um fio. Mas Chiho acaba ignorando o barulho estranho, convencendo-se de que foi apenas imaginação. Ela até elogia sua própria atuação, enquanto Haruto entra no jogo e diz que deve ter sido o vento. Quando ela perguntou se ele tinha algum animal de estimação, Haruto negou firmemente que criasse qualquer coisa. A conversa mudou para o antigo quarto do irmão mais velho e Chiho lembrou que o usava antes de ir estudar no exterior. Por dentro, Haruto comemorou por ter escapado da situação, mas então lembrou que ainda havia um livro emprestado naquele quarto. De repente, Chiho avançou para dentro, enquanto Haruto gritava em pânico. Ela anunciou alegremente que estava entrando, observando o quarto. Haruto, nervoso, soltou que Makoto não estava ali, sua voz tremendo. Chiho olhou ao redor, claramente desconfiada de que alguém estava escondido. Um sorriso travesso surgiu enquanto ela admirava o esconderijo. Seus olhos se estreitaram ao notar algo estranho. Haruto, nervoso, tentou explicar dizendo que talvez tivesse deixado um videogame ali. Chiho percebeu imediatamente a desculpa fraca e apontou que o espirro de antes claramente tinha sido de uma garota. Ela riu da explicação absurda, dizendo que nenhum videogame poderia fazer aquele som. As negações de Haruto só aumentaram a suspeita. Ele insistia que não havia nenhuma garota ali, mas Chiho percebeu que ele estava escondendo algo importante. Ela o pressionou mais, perguntando por que ele não podia dizer a verdade. Seu tom brincalhão tornou-se sério, acusando-o de estar fazendo algo errado. Então veio a acusação direta. Tinha uma garota aí. Essas palavras destruíram todas as negações de Haruto. Chiho ficou em choque ao ver quem era. Makoto, a deusa idolatrada da escola. O choque deixou todos em silêncio por um momento. Chiho confrontou Makoto diretamente, exigindo respostas. Quais eram as suas intenções com Haruto? Por que estava de roupa íntima? Por que faltaram à escola? As perguntas vinham uma atrás da outra. Chiho comentou sobre a beleza e o corpo de Makoto, lembrando que a confissão de Haruto poderia ter sido para qualquer garota. Haruto insistiu que só estava ajudando por causa da febre dela, mas Chiho rebateu apontando para a roupa íntima. O mal-entendido só piorou. Haruto disse que foi um acidente. Makoto, corando, perguntou se parecia tão indecente assim. Chiho o acusou de ter pensamentos pervertidos e exigiu saber por que Makoto estava ali. Então veio a acusação mais pesada. Haruto trouxe Makoto para fazer algo íntimo?
Ele recuou imediatamente, dizendo que era tudo um mal-entendido e que não fez nada errado. Mas Tiro continuou pressionando, dizendo que ele estava agindo de forma estranha, diferente do normal. A situação saiu ainda mais do controle com cada tentativa desesperada de explicação. De repente, a voz de Makoto corta o clima tenso. Ela defende Haruto, dizendo que não há nada de errado, que tudo é culpa dela. Suas palavras mudam completamente o ambiente. Makoto dá um passo à frente e assume toda a responsabilidade. Diz que foi ela quem pediu para ficar, quem decidiu se esconder de Tiro, quem enfrentou o frio sem se preparar e quem acabou molhando as roupas. Mesmo com Haruto pedindo para manter segredo, ela reconhece abertamente a gentileza dele desde que chegou. Cada palavra dela desmonta as acusações, substituindo tudo por honestidade. Makoto afirma claramente: Haruto nunca a trouxe ali por esse tipo de intenção. Ela descreve a bondade genuína dele e diz que se sente feliz ali, rejeitando completamente a acusação. Depois pede desculpa por interromper e garante que ele é confiável, que jamais faria algo impróprio. A sinceridade dela dissolve a tensão. Tiro fica em choque ao perceber a verdade. Eles estão vivendo sob o mesmo teto. Haruto confirma simplesmente: Makoto agora mora naquela casa. A revelação pesa no ar. A voz de Tiro treme ao perguntar por que ele escondeu isso dela, sendo alguém tão próxima, quase como família. A verdade se impõe. Eles decidiram morar juntos. Ela lembra da desculpa do videogame, tão próxima, quase de Makoto, percebendo que tudo foi além do que imaginava. Haruto tenta explicar, dizendo que não escondeu por rejeição, mas por não saber como contar. Ainda assim, fica implícito. Talvez Tiro simplesmente não precisava saber. Uma pergunta silenciosa de Makoto paira no ar. Havia um motivo para ele não contar. Tiro congela, confusa, exigindo uma explicação. A tensão cresce ainda mais. A mente dela gira diante da situação inesperada. Tudo parece irreal. Os dois, juntos assim, parecem quase intimidantes. Um riso nervoso escapa enquanto ela tenta processar essa realidade estranha. Haruto vira a cabeça com a respiração tensa, o suor escorrendo lentamente pela bochecha enquanto o clima pesado se intensifica. Carro reage com um pequeno som de susto, completamente pega de surpresa quando ele encara diretamente e pergunta por que ela está tão desesperada agora. Sua mão se levanta instintivamente enquanto a frustração acumulada transborda. Ele continua logo em seguida, confrontando-a com honestidade, lembrando que ela o rejeitou antes. Com os olhos arregalados e a voz ligeiramente trêmula, ele diz que não importa mais quem ele gosta agora. Carro fica rígida, com as bochechas profundamente coradas, as mãos cerradas com força contra o peito enquanto reage emocionalmente. Então ela solta que eles são amigos de infância muito próximos e implora desesperadamente para que as coisas permaneçam assim para sempre, sem nunca mudar. Haruto a encara de frente, os ombros visivelmente tensos, cortando a emoção ao afirmar com firmeza que nada permanece igual para sempre. A distância entre eles se aprofunda bruscamente enquanto suas palavras lentamente são absorvidas e o frágil passado começa a rachar sob pressão. A cena fica dolorosamente tensa quando Haruto baixa o olhar, com a voz incomumente pesada, admitindo que no momento em que se apaixonou por si, tudo já havia mudado completamente. A dolorosa verdade cai. Eles não poderiam mais ser apenas amigos de infância próximos. Carro parece visivelmente abalada, com as bochechas coradas e os olhos tremendo levemente, ao admitir que é claro que ela queria que eles permanecessem amigos de infância para sempre. Haruto levanta a cabeça com um sorriso suave e doloroso. Seus olhos são gentis, mas totalmente resolutos, carregando a silenciosa aceitação de que um para sempre como antes simplesmente não era mais possível. Tristeza e determinação se misturam em seu rosto enquanto ele pede desculpas sinceras por ter se apaixonado, mantendo a voz calma e surpreendentemente firme. Carro olha para ele com os olhos abalados, seu brilho habitual lentamente se desfazendo enquanto escuta em silêncio. Ele acrescenta que Carro um dia encontrará alguém que ela realmente ama, talvez alguém que ela já goste secretamente, deixando a dolorosa verdade pairar pesadamente entre eles.
Haruto continua com suavidade, explicando que conforme forem crescendo e se tornando adultos, eles conhecerão pessoas de quem gostarão mais, pessoas que se tornarão muito mais importantes do que o que compartilham agora. Sua expressão é suave, mas completamente certa. Sasaki Kaho vira a cabeça ligeiramente, em silêncio, observando Haruto caminhar à frente. Seus olhos são suaves enquanto a compreensão se instala devagar e ela finalmente aceita. Ela olha para frente em silêncio, os ombros relaxando lentamente, percebendo que os sentimentos mudam naturalmente conforme o tempo avança. Ela solta um suspiro baixo e admite para si mesma que Haruto pode um dia se apaixonar por alguém que não seja ela. O pensamento doloroso a atinge profundamente, mas permanece dolorosamente claro. A luz suave flutua ao seu redor, enquanto ela levanta o queixo ligeiramente, permitindo que a difícil verdade seja completamente absorvida, sem fugir dela. No final, seu olhar baixa gentilmente, os cílios tremendo suavemente uma única vez, compreendendo tudo e escolhendo aceitar em silêncio a distância que agora se forma entre eles. Haruto fica tenso com uma expressão assustada quando um pequeno som escapa dele, vendo Sasaki Kaho fazer uma leve reverência e dizer suavemente que vai embora agora, pedindo desculpas sinceras por tê-lo incomodado por tanto tempo. Ela levanta a cabeça com um sorriso gentil e se vira para Makoto, dizendo calorosamente que ela se cuide, mesmo não estando bem, e torcendo para que melhore logo. A bondade transborda naturalmente em sua expressão. Makoto escuta em silêncio, ainda sentada, enquanto Kaho se endireita e caminha de volta para a porta próxima. Kaho para brevemente na porta, olhando para trás uma última vez. Ela pede desculpas novamente por ter se intrometido antes, e acrescenta animada que se verão na escola amanhã. Haruto entra em pânico internamente por um segundo, depois força um sorriso rapidamente e responde que haverá em breve, acenando de forma desajeitada. Uma suave tensão residual permanece no ar, quando a porta se fecha silenciosamente e o quarto volta a ficar em silêncio. Haruto percebe lentamente que Sasaki Kaho realmente estivera escondendo algo importante dele esse tempo todo, imaginando com inquietação se ela pensava assim o tempo inteiro em silêncio. O silêncio fica estranhamente pesado. O pensamento subitamente se quebra, e a urgência o atinge. Ele lembra rapidamente que precisa cuidar direito de Makoto, e percebe que ela ainda não está vestida. O pânico invade seu corpo inteiro imediatamente. Makoto balança instavelmente, cambaleando com fraqueza, enquanto suas forças restantes finalmente se esgotam. Haruto se move incrivelmente rápido para segurá-la antes que ela caia de repente. Ele a apoia bem perto, pedindo desculpas baixinho para Makoto por ter deixado tudo de lado antes, enquanto tenta desesperadamente estabilizar seu corpo. Makoto se agarra levemente a ele, com as bochechas coradas de calor, admitindo timidamente que simplesmente se sentiu aliviada e acabou baixando completamente sua barreira. Makoto parece emocionalmente abalada, com os olhos brilhantes ao confessar que ficou realmente muito feliz por Haruto ter se posicionado por ela muito mais do que ela honestamente esperava. Ela se pergunta, nervosa, se dizer algo assim foi desnecessário, antes de pedir desculpas com uma expressão pequena e sincera. Haruto a encara em silêncio completamente. Haruto fica atordoado, depois solta desajeitadamente que nunca imaginou que ela realmente diria algo assim. Ele agradece de volta às pressas, claramente nervoso também. O clima pesado finalmente se desfaz quando os dois relaxam ao mesmo tempo, soltando a tensão juntos e compartilhando um sorriso suave e aliviado. Makoto pisca em silêncio enquanto Haruto sorri como se o peso insuportável finalmente tivesse sido tirado de cima dele. A calma dura apenas um segundo antes de Haruto entrar em pânico novamente, percebendo a situação perigosa e agitando as mãos freneticamente, dizendo: agora definitivamente não é a hora para isso, e apontando nervosamente. Makoto congela no mesmo instante, depois se sobressalta de repente ao finalmente entender, soltando um suspiro baixo e reagindo com atraso. Com os dedos nervosamente curvados perto dos lábios, ela chama Haruto suavemente pelo nome. Ele reage com uma expressão confusa, se perguntando o que ela quer dizer agora. Reunindo coragem aos poucos, Makoto admite que o que ele disse para Sasaki Kaho mais cedo está pesando muito em sua mente. Ela reconhece nervosa que deve soar estranho, enquanto seus olhos tremem ligeiramente de vergonha. Ela se inclina um pouco mais para perto, com a respiração superficial e irregular, e então pergunta com cuidado se Haruto poderia fazer algo importante por ela. Seu olhar é firme, mas incrivelmente tímido. O pedido silencioso cai suavemente, porém com ousadia, quando ela pede, envergonhada, que ele a ajude a limpar o corpo com delicadeza. Makoto olha para Haruto com as bochechas coradas e os olhos trêmulos, perguntando baixinho se esse tipo de coisa não é ok. Sua voz soa claramente insegura enquanto procura o rosto dele. Ele retribui
distribui o olhar, completamente sobrecarregado, mal conseguindo processar o que ele acabou de dizer. As palavras limpar o corpo ecoam alto em sua cabeça. Makoto observa atentamente a reação dele, com suor na têmpora, e acrescenta que talvez ela também não consiga ficar calma. Sua honestidade faz a distância entre eles parecer perigosamente perto. Haruto fica tenso quando finalmente entende, com os olhos arregalados e o rosto queimando quando reconhece em silêncio o significado. As palavras limpar o corpo se repetem em sua mente e seu olhar trai o choque. Makoto encara aquele olhar com bochechas coradas e olhos firmes. De repente, ela entra em pânico e se afasta, nervosa, explicando que normalmente se limpa sozinha e só queria ajuda com as costas. Ela se abraça enquanto admite a vergonha e que está suando muito. Haruto vira a cabeça imediatamente, pedindo desculpas rápido e confessando que acabou olhando sem pensar, com o rosto ardendo enquanto exagerava na reação e tentava se recuperar. Makoto estabiliza a respiração e continua explicando que não consegue alcançar as próprias costas, ainda com as bochechas vermelhas, mas com a voz honesta. Ela se vira ligeiramente para mostrar o problema. Haruto congela por um segundo, depois se endireita e acena firmemente dizendo que entendeu. O momento muda do caos para a cooperação constrangedora. Makoto fica de costas para ele. Os ombros nus estão tensos enquanto ela pergunta se Haruto tem certeza disso e o avisa para não aceitar tão facilmente. Sua postura está rígida, com uma confiança nervosa. Dentro da cabeça de Haruto, o pânico explode, suor escorrendo enquanto seus pensamentos giram. O que fazer? Se deve perguntar diretamente? Se tocar é certo? Se deve tirar algo ou deixar como está? Sua mente está completamente sobrecarregada. Ele fica parado, olhando para as costas dela, congelado, pensando demais a cada segundo, enquanto a pressão só aumenta. Então, saindo do transe, Haruto solta uma decisão e se move rapidamente, dizendo que vai pegar uma toalha por enquanto. Makoto solta um pequeno som quando a toalha quente toca sua pele. Os ombros relaxam enquanto ela vira ligeiramente a cabeça, surpresa pelo cuidado gentil. Haruto sorri desajeitadamente e explica que o calor limpa melhor e também deve ser agradável. Ele tenta soar calmo, mas seu rosto continua corado. Ela de repente fica tensa e pede um momento, percebendo o frio no quarto. Ele rapidamente puxa um cobertor sobre ela e diz para não se preocupar com o suor e ficar coberta. Ela observa por um segundo, depois agradece baixinho, com a expressão suavizando à medida que a confiança se estabelece. A tensão diminui e vira algo mais calmo enquanto ele se preocupa com o conforto dela. Os dois ficam sentados próximos no quarto silencioso. Makoto se mexe sob o cobertor com as bochechas queimando, admitindo que ainda não consegue evitar sentir vergonha, e então pede baixinho que ele continue. Haruto entra em pânico atrás dela, agitando-se internamente enquanto tenta se manter composto. Ele congela ao perceber que o fecho já havia se soltado. Makoto reage imediatamente, surpreso, mas aliviado, agradecendo por ele ter aberto o fecho enquanto suas costas finalmente relaxam um pouco. Os olhos de Haruto se arregalam de choque e recua imediatamente, gaguejando uma desculpa e pedindo licença, claramente sobrecarregado. Makoto solta um som suave de susto quando a toalha toca suas costas novamente. Ela fica parada com as bochechas coradas e o olhar baixo, segurando a toalha contra o peito enquanto permite que Haruto fique atrás dela, com as costas expostas apenas na postura, sem foco direto. Seus pensamentos giram rapidamente. Haruto se pergunta se tocar as costas dela daquele jeito é realmente ok. Ele nota o quão pequena e pálida parece a costa dela. A responsabilidade de repente pesa sobre ele. Makoto permanece quieta, mas firme, confiando nele o suficiente para não se virar. Seus ombros estão tensos, porém imóveis. Makoto hesita com os olhos corados, claramente envergonhada enquanto Haruto entra em pânico silencioso. Ele acha que ficar em silêncio tá estranho, então se força a falar, porque Makoto tá confiando nele e sua mente não pode divagar. Makoto se vira e o fixa com um olhar afiado, perguntando por que de todos os assuntos possíveis ele escolheria justo aquele. Haruto fica tenso quando Makoto menciona calmamente o livro erótico que caiu do armário. As palavras acertam em cheio e o deixam congelado no lugar. Ele solta que o silêncio é ruim e que algo precisa ser dito. Depois pede rapidamente que ela esqueça o que aconteceu antes, rindo para disfarçar e pensando que foi bom o Sasaki Carro não ter visto. Makoto explica calmamente que muitas garotas daquele livro se pareciam com Sasaki Carro, adicionando detalhes sem alterar a voz. Enquanto Haruto reage em choque, com os olhos agalados, se perguntando se aquilo é realmente verdade. Makoto observa atentamente e afirma que ele realmente gosta de Sasaki Carro. Sua expressão é suave, porém afiada ao mesmo tempo. Haruto vacila, o sorriso desaparecendo enquanto o silêncio se alonga. Sua reação diz mais que qualquer palavra. Makoto baixa o olhar. A pausa é pesada e silenciosa. Haruto se atrapalha para explicar que nem ele mesmo comprou aquelas coisas. Admite que um amigo disse que daria algo que ele provavelmente iria gostar e simplesmente emprestou. A memória daquele momento volta em um flash.
Makoto revela casualmente que todos ao redor já haviam adivinhado de quem Haruto gostava, fazendo-o sobressaltar de choque, pois a verdade acertou mais forte do que ele esperava. A explicação só faz Haruto afundar ainda mais na vergonha, com os ombros caídos, enquanto admite que se sente completamente exposto. Makoto escuta em silêncio, depois se vira de volta com os olhos suavizados e um sorriso gentil, olhando para ele por cima do ombro. Ela se inclina mais perto com um sorriso suave, os olhos brilhantes, e diz a Haruto que isso só prova que ele é alguém que não consegue mentir. Sua honestidade transparece mesmo quando ele tenta esconder. Haruto fica tenso, a respiração presa, enquanto as palavras dela caem suavemente, mais profundas. Seu rosto fica corado enquanto ele escuta. A expressão de Makoto se torna calma e sincera, o olhar firme, ao acrescentar que ser incapaz de mentir deve significar que ele é uma boa pessoa. Haruto fica rígido quando ela se aproxima, os olhos agalados, se perguntando se aquilo é realmente verdade. Sua respiração fica superficial de surpresa. Makoto olha para ele, com as bochechas quentes, segurando a mão perto do peito, e diz calmamente que, como mencionado antes, ela confia que Haruto não faria nada estranho. Ele congela quando Makoto se vira de volta, com as bochechas coradas, e pergunta baixinho se a frente também poderia ser limpa. Suas mãos estão próximas do peito, enquanto os olhos dele se arregalam em choque. O ar fica denso e barulhento na cabeça dele. A tensão desaligava quando ela desvia o olhar, claramente nervosa, mas honesta. Haruto entra em pânico e solta que isso e aquilo são diferentes, nervoso e suando. Enquanto o momento se intensifica, ela explica rapidamente que o pensamento era simples. Ter alguém limpando seu corpo era surpreendentemente agradável, e era só nisso que ela estava pensando. Makoto cerra os punhos perto do peito, o rosto queimando de vermelho, os olhos tremendo de emoção enquanto tenta se manter composta. Makoto se vira rapidamente dizendo que depois de toda aquela vergonha, seria melhor simplesmente esquecer. Haruto senta ao lado dela no chão, esfregando a nuca e admitindo que era verdade. Sua voz é desengonçada, mas honesta. Ela hesita, começando a protestar, mas as palavras param no meio do caminho quando seus olhos se suavizam e sua respiração se acalma. Haruto congela com os olhos agalados, a mão levantada no peito enquanto o calor sobe ao seu rosto. Ele admite que foi vergonhoso, mas que não era algo contra o qual ele se opunha. Sua voz falha de surpresa enquanto a confusão transborda. Makoto se vira ligeiramente, os dedos roçando a saia enquanto reúne coragem. O ar da noite está denso de tensão. Então, calmamente, ela revela que não gosta de garotos, mas que se for Haruto, ela não se importa. Suas palavras caem suaves, porém pesadas, misturando confiança e vulnerabilidade. Haruto entra em pânico quando Makoto fica perto demais, suor escorrendo enquanto seus pensamentos giram. Ele solta um obrigado treminice, lutando para colocar o sentimento em palavras. O contraste bate forte quando se lembra de como, não muito tempo atrás, ela costumava rosnar para ele, e agora ela está se abrindo assim, suave e real. Seu peito acelera ao perceber que parece um pouco, na verdade muito, como se estivesse se tornando alguém especial para Makoto, e a ideia o deixa insanamente feliz. Makoto relaxa e deixa um sorriso suave florescer, com as bochechas quentes e os olhos fechados. A tensão finalmente diminui, enquanto sua mão descansa levemente sobre o peito. Haruto congela ao ver a cena, encarando intensamente enquanto seu coração tropeça. Seus pensamentos giram enquanto ele admite que um sorriso tão gentil assim acerta de um jeito diferente, quieto, mas avassalador. Pensando que ver o sorriso de Makoto daquele jeito parecia ser a primeira vez, tão gentil e extremamente poderoso, ela entra em pânico e pergunta se estava fazendo uma cara estranha, nervosa e rígida, enquanto olha para trás de forma calma e doce. Haruto se aproxima e solta que ela está realmente fofa, com a voz trêmula. Makoto fica tensa, com os olhos arregalados, e repete fofa, baixinho, cruzando os braços sobre o peito enquanto o calor inunda seu rosto. Ela admite que Haruto é o único que diz isso, baixando o olhar antes de levantá-lo novamente. O pensamento o aterra com força, mesmo sendo popular e as pessoas a chamarem de linda, suas palavras tinham um peso diferente. Makoto olha para ele com uma determinação trêmula e admite que Haruto chamá-la de fofa foi algo tão novo e a deixou muito feliz, com as bochechas coradas e os olhos brilhantes.
Makoto baixa o olhar com as bochechas coradas, enquanto Haruto fica parado e rígido à sua frente, suando. O espaço entre eles se torna mais intenso, enquanto se encaram, com a respiração superficial, sem nenhum dos dois se mover. Então, ambos congelam ao mesmo tempo, olhos arregalados, presos em um olhar repentino, que acerta forte e alto, sem palavras. Makoto vira ligeiramente o rosto, abraçando a si mesma enquanto diz baixinho que ficou feliz. Seu longo cabelo cai suavemente enquanto sua expressão muda. Haruto a observa e nota que ela parece um pouco mais infantil que o normal, com os olhos arregalados e bochechas quentes. A deusa fria que ele sempre via agora parece diferente, mais próxima do que nunca, mesmo sem se mover nem um centímetro. No dia seguinte, ele olha o termômetro e nota que a febre dela baixou bastante, marcando 36,9 graus. Haruto se ajoelha ao lado do futon e diz que ela já consegue ficar sozinha, mas ainda verifica com cuidado e comenta que não parece que ela se recuperou completamente. Ele sugere que talvez fosse melhor ela faltar mais um dia. Makoto sorri suavemente e agradece. Haruto suspira aliviado, pensando, ainda bem, faltar 2 dias seguidos seria difícil, admitindo que ela realmente parece bem. Mesmo assim, a preocupação permanece, enquanto se movimenta pelo quarto, apontando as toalhas na prateleira, dizendo onde está a comida e que ela pode comer aquilo também, seu peito continua apertado. Apesar de tudo parecer normal, ele ainda está preocupado. Ao dizer que está saindo, acena enquanto uma vozinha responde, se cuida. Muita coisa aconteceu ontem, e Haruto caminha sobre o céu da manhã pensando nisso. Seus passos diminuem quando Sasaki Kaho aparece à sua frente. O nome dela passa por seus pensamentos enquanto ela sorri, e o momento pesa ainda mais porque ela parece tão solitária. O prédio da escola se aproxima, o relógio avança e seu peito se aperta ao pensar em como deveria agir perto de Kaho agora. O ar fica tenso, a distância parece barulhenta e o sentimento se instala profundamente de que tudo de repente está muito estranho, mesmo que nada tenha sido dito. Haruto entra na sala de aula e congela ao perceber que Kaho já está lá. Ao avistar Sasaki Kaho, ela está sentada tranquilamente com o celular em meio às carteiras vazias. Ela levanta o olhar e seus olhos se encontram. O momento fica tenso quando ambos se sobressaltam e afundam. Kaho fica rígida, surpresa estampada no rosto. Então ela de repente se levanta da cadeira, os sapatos rangendo enquanto passa correndo por ele. Haruto se vira tarde demais, o fôlego escapando, enquanto o choque aparece no rosto. Haruto fica parado, corado e suando ao perceber claramente que ela está evitando-o. O silêncio se arrasta enquanto seu peito se aperta. De volta às memórias, pelos corredores e na sala de aula, Sasaki Kaho continua passando rápido, desviando com reverências, evitando seu olhar, se movendo depressa como se o dia anterior nunca tivesse terminado. Haruto tropeça pelos momentos com bandejas nas mãos, as mãos levantadas tarde demais, vendo-a recuar de novo e de novo. Seus joelhos finalmente cedem em sua mente, a frustração transbordando enquanto a verdade se instala. Não há o que fazer. Sua mente fica presa no que aconteceu ontem, preso pelo fato de que nem consegue ter a chance de falar com ela. Depois da aula, quando o corredor esvazia, Haruto fica livre e avista Sasaki Kaho mais à frente. O choque aparece quando um momento parece real demais. Sua cabeça gira de preocupação porque Makoto-san sabe que ele precisa ir direto para casa. Mesmo assim, o impulso em relação a Kaho vence, e ele pensa que pelo menos acompanhá-la para casa poderia consertar algo. Ele levanta a mão, o coração acelerado, chamando Ka, mas o timing falha. Kaho vira por um segundo, com a bolsa firme no ombro, e então corre para a frente, os passos rápidos enquanto foge. Haruto fica parado, atordoado, com os dedos ainda meio levantados. Ele para completamente, o corpo rígido enquanto o pânico se instala. Seu rosto se contrai, suor escorrendo ao perceber que isso é ruim, muito ruim. O sentimento é o mesmo que quando confessou para Kaho, o mesmo peito apertado, o mesmo medo espiralando. Justo quando as coisas finalmente haviam voltado à normalidade, tudo volta à estaca zero. Sua mente vira de cabeça para baixo.
Suas memórias voltam como um redemoinho. Sasaki Karro continua em sua cabeça. Ainda uma amiga importante. E o que ele disse para Karro ontem não foi mentira. Mesmo assim, o peso bate ainda mais forte. Seu rosto se contrai enquanto os pensamentos transbordam rapidamente. Sabendo que, se a magoou, ele quer pedir desculpas. Quer voltar a ser amigos que conseguem conversar com naturalidade. Haruto se move primeiro, estendendo a mão para a porta, quando uma voz suave chama seu nome atrás dele, seguida de uma hesitação. Mas como vamos fazer isso? A frase paira no ar. Sua mão se fecha contra o peito, a respiração superficial, o peso do arrependimento evidente. Yukino se aproxima, os óculos refletindo a luz quando levanta ligeiramente a mão, notando como ele está cabisbaixo e distante. Seus olhos examinam seu rosto e ela aponta calmamente, sentindo que algo está errado, perguntando se aconteceu alguma coisa com Karro. Haruto fica tenso diante dela, ombros rígidos, olhos arregalados enquanto reage, tropeçando nos próprios pensamentos, claramente abalado. A memória volta ao momento em que as coisas desandaram com Karro, e foi Yukino quem interveio para consertar tudo, permanecendo calma enquanto todos se aproximavam. Agora ela brilha como um anjo gentil, sorrindo tão suavemente que parece irreal, fazendo Haruto congelar no lugar, mãos cerradas e olhos arregalados enquanto pânico e esperança se misturam. Sua cabeça gira com Deus Buda chamando Yuki-sama em puro desespero enquanto encara o brilho dela. O pensamento surge de que talvez ela vai ajudar novamente. O momento se torna dramático e doce, seu coração acelerado enquanto ele implora silenciosamente por ajuda. As coisas ficaram estranhas novamente entre Haruto e sua amiga de infância Karro. A distância é pesada e óbvia, deixando-o inquieto e tenso. Ele pensa que a melhor amiga de Karro, Yukino, talvez consiga ajudar. O pensamento bate forte, ela é calma e confiável. Mas a única coisa que realmente o preocupa é o quanto Yukino realmente ama Karro. Haruto anda rígido quando Yukino o chama, notando que ele parece um pouco abatido e perguntando calmamente se aconteceu algo com Karro. Seus olhos estão firmes atrás dos óculos. Ele congela, ombros tensos, depois se vira nervoso e começa a explicar, tropeçando em você vê, na verdade, apressado, suor aparecendo enquanto sentimentos transbordam. O ar fica tenso quando ele reage de repente, parando ao perceber algo. Os pensamentos giram enquanto Haruto se pergunta o que aconteceu com Karro. Então o medo bate. Conversar com Yuki significaria contar tudo. Percebe que morar junto com Makoto pesa. A memória de Karro sorrindo brilhante surge. Depois a determinação desaba, quando decide que mesmo sendo Yuki, ele não pode contar isso a ela. No corredor, Yukino nota o silêncio repentino e pergunta o que há de errado enquanto ele fica quieto. Ela se aproxima com olhos calmos. Haruto panica e dispensa o assunto, dizendo que não é nada e que tudo vai ficar bem, com a voz apressada e o rosto queimando. Yukino inclina a cabeça, suave mas afiada, apontando o tipo de coisa que ele diz, vendo-o afundar ainda mais na tensão. O segredo pressiona entre eles, e o drama zumba baixo e perigoso. Yukino de repente se aproxima e chama Haruto pelo nome. A distância desaba rapidamente enquanto sua respiração falha, vendo-o congelar com tudo escrito no rosto. Yukino mantém a posição e pergunta se ele tem tempo agora. Haruto força um sorriso e agita as mãos, pensando que se for só um pouco, deve ficar tudo bem. Mesmo enquanto sua cabeça gira com o fato de que ainda não se recuperou completamente e se preocupa com Makoto sozinha em casa, ele não consegue ignorar Yukino quando ela parece tão séria. Haruto solta um som confuso quando a mão dela agarra seu pulso com firmeza, seu corpo sendo puxado para mais perto com um gar preso na garganta. Yukino não suaviza, arrastando-o com um puxão forte que faz seus pés tropeçarem. Haruto congela, olhos arregalados. Perceber que a quieta Yukino está sendo tão energética parece completamente incomum. Sua expressão está rígida e intensa, fazendo os pensamentos dele girarem sobre o que está acontecendo. O corredor muda quando uma porta desliza com um movimento brusco, revelando a placa Sala de Preparação de Biologia pendurada acima como um aviso. Yukino entra primeiro, cabeça baixa, mas com presença pesada. Os olhos de Yukino giram através dos óculos, suor escorrendo quando a tensão aumenta e seus pensamentos se afiam.
Vendo através das desculpas e sentindo que algo está errado, ela avança rápido, agarra Haruto e questiona: como você continua dizendo que não é nada e que tudo vai ficar bem enquanto se recusa a contar o que está acontecendo? Ela o acusa de ter machucado Karô. Haruto recua em choque quando solta incrédulo que as palavras vieram de Karô. Sua voz falha enquanto ele panica e ela insiste que não é isso. Seu corpo fica rígido sob a força repentina.